Fala galera, começando mais um podcast aqui na BJJ Protec. Estou aqui com o professor Jean Feijó e hoje a gente trouxe uma fera, um convidado aqui, a gente acabou de gravar um instrucional, Felipe Machado. Irmão, prazer ter você aqui. Pô, prazer é meu. E aí, como é que tá sendo a experiência? Pô, maneiro pra caramba, cara. O estúdio aqui muito irado, nunca tinha visto um estúdio assim, né? Então maneiro. Cara, gostei bastante de gravar aqui. Estrutura, Eu gostei mais ainda de ter você aqui. Cara, que curso fantástico. Pô, parabéns mais uma vez. A gente ainda não tem essa cultura de estudar muito jiu-jitsu sem kimono, ainda tá, aqui no Brasil a gente tá um pouquinho atrasado, mas tu conseguisse trazer um conteúdo com uma riqueza assim que eu fiquei bem surpreso e bem feliz com isso. Espero que logo a gente consiga fazer o teu segundo curso aí da parte de defesa. Agora a gente focou no ataque, ataques de perna, focado muito em chave de calcanhar. Mas, cara, é incrível a tua didática já, por mais que é o teu primeiro curso, mas a tua didática de ensino. Você já é acostumado a ensinar, Felipe? Eu comecei a dar aula, assim, mais ou menos, foi na faixa marrom ali, mais ou menos um ano atrás, né? E acho que isso me ajudou bastante, né? Uhum. E por que minha didática ficou boa também? Essa história é maneira. Eu sou um cara que, assim, eu sempre tive muito talento com jiu-jitsu. Tipo, com as movimentações e tudo mais. Então, se você chega e me mostra um movimento, eu não preciso nem perguntar nada, não precisa falar nada, só você faz e eu já consigo copiar e fazer igual. E aí, quando eu fui começar a ensinar, por exemplo, para dar um rolamento, aí como é que eu ensinava o rolamento? O rolamento é assim, eu fazia. Aí, quando eu olhava a galera fazendo, eu ficava, nossa! Aí eu falei, cara... só repetir, né? Pra mim era só repetir, era só olhar e fazer igual. Tão fácil. Aí depois eu fui, tipo, eu vi, não, cara, peraí, pra botar um rolamento tem que botar a mão paralela aqui ao pé, o braço tá vazio, tem que entrar aqui no meio. Aí, então, tipo, aí eu fui começando a destrinchar as coisas passo a passo e eu vi que, tipo, nem todo mundo é igual a mim, que vai olhar e vai aprender. Se tiver alguém assim, ótimo, perfeito, não perco muito tempo. Mas a maioria da galera, tipo, o cara precisa saber exatamente pra onde teu joelho tá apontando, o mínimo detalhe. E eu acho que isso fez muita diferença. E começou a ficar bom pra mim, né, também. Uhum. Porque aí começou a frisar algumas coisas, deixou coisas que eu já fazia mais óbvias. E quando ficar óbvio na sua cabeça, assim, eu acho que você faz muito melhor, né? Você sabe exatamente o que tem que fazer. Mesmo que você já faça, quando ficar óbvio, fica muito melhor. Aí eu acho que, tipo, isso melhorou muito minha didática, né? Pra ensinar. E, consequentemente, para mim também é o aprendizado. Essa questão de estar ensinando, estar sendo um professor também das aulas, isso ajuda muito o atleta, né? Pô, cara, surreal. Eu acho que, assim, a maior parte do dinheiro que eu ganho com jiu-jitsu, né, pra poder me manter competindo e tudo mais, é dando aula. Agora vamos começar com os institucionais, com outros negócios e tal. Mas, assim, ainda que eu tivesse ganhando dinheiro com outras coisas, tirando dando aula, eu ia continuar fazendo, né? Eu não vou abrir mão de fazer, a gente estava conversando isso, né? Eu não vou abrir mão de abrir mão do que estava dando certo, do que deu certo até agora, né? E, assim, eu acho que eu aprendo muito mais quando eu tô ensinando do que quando eu tô tentando aprender mesmo numa aula, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que o que você aprende, você esquece. Mas o que você ensina, você não esquece mais. Não, é um estudo isso, na verdade. A melhor forma de você aprender é ensinando. É um estudo isso, tipo... cara, eu já vi isso, acho que num livro, tipo a pirâmide do ensino. É tipo, quando você lê, quando você ouve, quando você vê... Enfim, aí quando você ensina, tá lá em cima, tipo... É a principal, é quando você mais aprende, né? E, cara, pra mim é total. Porque na maioria das vezes, eu, por exemplo... quando eu tô ensinando eu evito ensinar coisas que eu já sei muito bem. Óbvio que às vezes chega, por exemplo, muita gente querendo aula particular de leg lock e tal. É bom, eu friso muito bem. É por isso que meu curso também ficou muito bom. Tipo, já dei, cara, infinitas aulas sobre os seminários também. E agora tu não ensina mais, agora tu manda comprar o curso. Agora eu mando comprar, exatamente, agora eu mando comprar o curso. Ó, meus alunos aí já avisando, vocês vão ter que comprar. Não vai mais ter aula de... Mas assim, então eu tava sempre passando de novo, por isso que, tipo, a riqueza de detalhe ficou muito boa, porque eu tava sempre passando, aí daqui a pouco eu fazia uma coisa nova no treino, vou adicionar aqui. Mas enfim, eu evito passar coisas que eu já sei muito bem. Eu tô sempre tentando passar alguma coisa que eu tô estudando, porque aí, tipo, por mais que eu não faça no treino, pelo menos eu tô mostrando ali, aí, pum, já tá frisando na minha cabeça, pum, mais uma. E se eu vejo que eu não tô mostrando muito bem, eu falo, calma, no próximo aula eu te mostro isso aqui exatamente como é que é de novo. Eu vou estudo, Vai aprimorando. Domino a parada, aí eu mostro, entendeu? Eu não preciso mostrar aquilo que eu sou melhor.
Porque se for assim, a gente vai mostrar poucas coisas, vai dar aula de pouca coisa, a gente não é bom em tudo, né? Por exemplo, chega um aluno, querendo aula de, por exemplo, quer perguntar sobre alguma coisa de wrestling. Eu não sou especialista, mas eu falo, tá bom, vou estudar e vou chegar com uma resposta. Quem acha que tá aprendendo mais? Sou eu, não ele. Óbvio, ele tá aprendendo bastante também, mas assim, eu tô aprendendo muito mais. Então, eu acredito que ensinar, pra mim, foi a melhor coisa. Eu acho que eu não vou abrir mão nunca disso. Nunca. Posso estar ganhando dinheiro que for com jiu-jitsu. Se eu ainda quiser continuar evoluindo, né, e me aprimorando, eu vou continuar dando aula, principalmente os particulares. Né? Então, isso que tu falou, eu sempre digo que é a principal característica de um bom professor. Todo mundo fala assim, pô, o aluno ali, ele gosta de ensinar, ele vai ser um bom professor. Eu digo, pô, bom professor é o que gosta de aprender, de estudar. Né? Porque tu tem que inspirar o teu aluno a fazer a mesma coisa. Exatamente. A estudar, a buscar. E tem gente que só gosta de ensinar. Quando na hora de absorver um conhecimento ou de se aprofundar, aquilo que ele não domina não presta. Então, pô, isso aqui eu sei, isso aqui é bom. E ter essa mente aberta de estar sempre estudando, pô, o que eu estou estudando, eu também estou sempre tentando estudar alguma coisa nova. E eu admiro bastante isso no professor, está sempre querendo estudar e aprender. E, pô, ficou visível no teu curso a sistemática que tu usa, que é de quem estuda, né? É de quem estuda. É quem tá na parada metódica ali, tudo certinho, né, cara? Eu estudo e é uma parada maneira isso aqui. Por exemplo, quando eu estudo, eu tenho minha meta de pelo menos um curso, um vídeo por dia, né? Que dá mais ou menos assim uma hora e pouco, 1 hora e meia mais ou menos por dia. Todos os dias eu estudo, né, um vídeo. Às vezes eu reviso ele, né? De algum DVD, algum curso eu reviso. Vejo 1 vez, 2 vezes o mesmo vídeo, né? Mas eu boto essa meta. E aí, a maioria das vezes quando você está estudando, você não está na academia, você não está com um amigo ali do lado do tatame. A maioria não, comigo 100%, eu nunca tô. Né? Sei que eu estou estudando, eu estou em casa, às vezes chego do treino à noite, não deu tempo de estudar ali durante o dia. E é legal ouvir isso, né? Até saber, o Felipe que é atleta, já faz o uso de estudo online todos os dias, tu estuda, pô, tá fora do tatame, se não tá praticando academia, tá estudando online. Todos os dias. É até legal passar essa experiência de um atleta hoje que tá ativo, de ponta, tá despontando na verdade, né? O Felipe é novo. E isso é muito valioso pra gente ouvir isso também e conseguir passar. Eu acho que é por isso, na verdade, que eu tô despontando, porque senão seria só mais um, porque tá ali e ia tá ali no meio. Então, eu acho que por isso que eu tô me destacando assim, bastante, porque exatamente por isso, porque eu tô preocupado em evoluir, não preocupado em ficar bom. Duro, perdão. Tô preocupado em ficar bom em jiu-jitsu, não ficar duro. Né? São duas coisas totalmente diferentes. Você ser duro e você ser bom, né? E, enfim, aí voltando, aí às vezes eu estudo, tipo, chego à noite cansado em casa, só que eu falo, cara, não estudei hoje, sabe? Fiquei o dia inteiro treinando, dando aula, falei, não, preciso cumprir minha meta de evoluir um pouco hoje. Aí eu vou estudo e como eu não tô na academia, é no caderno, é anotando, entendeu? E é aquilo, como é que tu vai anotar uma parada que é física? Cara, dá conceito. Conceito, você anota conceito, você não precisa anotar técnica. Óbvio, às vezes eu, tipo, tem uma técnica ali, eu falei, pô, essa aqui é boa, eu quero aprender ela. Aí eu passo sei lá, boto o joelho pra dentro, boto o braço aqui, passo 2 e tal, tiro foto, chego na academia, tento fazer a posição, entendeu? Mas eu acho que o principal são os conceitos. Né? Porque tem uma parada que eu penso assim, técnica, você vai ser sempre limitado a aprender. Não dá pra aprender todas porque tá sempre evoluindo. E o outro ponto é que a tua cabeça não consegue gravar todas as técnicas. Né? Você não consegue gravar ela, e ainda que você saiba todas as técnicas, numa luta, quanto mais você vai se desgastando fisicamente, menos o teu cérebro começa a trabalhar, então menos você começa a se lembrar delas, entendeu? Menos elas você começa a fazer elas. Pode ser a sua melhor técnica, se você estiver muito cansado, você vai esquecer dela. Você vai estar preocupado, tipo... E às vezes você pode até lembrar, pô, mas será que eu vou lá, vai dar certo? Será que não vai? E aí você acaba às vezes nem faz uma outra. Enfim, o conceito acabou. É como se fosse um parafusinho que você coloca dentro da tua cabeça e não sai, entendeu? Ele tá ali, tá preso, né? Conceitos. E o jiu-jitsu é feito de conceitos, né? Na hora de passar a guarda, como é que você passa a guarda? Quando você desconecta o cotovelo do joelho do cara, e aí você entra nesse meio. Se você tem essas coisas na cabeça, cada vez mais esses conceitos, você não precisa pensar na técnica toda hora. Você só vai pensar no conceito. E aí, numa luta ali, final, faltando 2 segundos, tudo embaralhado, mano, só tem que passar essa guarda aqui, só tem que entrar nesse meio aqui, não importa o que tu vai fazer. E aí vai, nessas horas que, tipo, a técnica, que é o conceito, ele mistura com, tipo, o cara ser duro. Mano, vou entrar ali, não importa o que aconteça, vou conseguir. Mas
A técnica, tipo... Mas que louco isso, né? Essa questão de registrar, de salvar. Aí entra a tecnologia, né? Entra a evolução do esporte, de como a gente estuda, como a gente pratica. Uma das coisas que a gente pensou muito, né? Quando foi desenvolvida a plataforma de estudos, é essa possibilidade da pessoa rever, da pessoa estudar, salvar nos favoritos, rever o que já viu. Então essas funcionalidades ajudam muito a pessoa que está estudando. E o curso do Felipe, por exemplo, você vai comprar o curso, é um curso que vai estar vitalício, você vai poder rever quando precisar. Então, vi aquela técnica, ela é importantíssima, precisa estudar. Vai lá e salva nos favoritos, bota ela, você vai ter o acesso o tempo todo, está tudo estruturado por módulo, por técnica. Então, a gente conversando ontem, muitas vezes o Felipe dá um seminário ou dá uma aula particular. É muito limitado, por mais que vai passar horas, por mais que passe a quantidade de técnicas que você passou no curso, que não vai conseguir passar. Mas é uma quantidade limitada e você vai ver na hora e muitas vezes vai esquecer, vai querer rever. O curso online você vai ter disponível para ver a hora que você quiser. Fui treinar, eu tô com uma dúvida antes do treino. Então rever, estuda, pratica, vai no tatame, pratica com o seu colega, você vai reforçar isso e vai ter o tempo todo, cara. Então isso é uma evolução muito grande e isso vai ser muito bom para todo mundo que quiser evoluir no esporte. E você vai ajudar muito. Exatamente. Foi uma parada que o Gordon falou que eu acho que muito pouca gente entendeu, né? Que é a parada da tecnologia. A tecnologia, quem tem a tecnologia, isso em qualquer esporte, né? Foi exatamente o que ele falou. Quem tem a tecnologia é porque tá na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo, agora, na corrida, anos atrás, quem tinha o melhor tênis, óbvio, assim, tem a questão física ali e tal, mas quem tinha o melhor tênis, tipo, começava a sair na frente, né, do cara que, sei lá, dá um exemplo, tava correndo de chinelo. O cara que tem o melhor tênis vai ganhar essa vantagem. E no jiu-jitsu, não é diferente. Quem tem a melhor tecnologia, né? Só que como é que era anos atrás? Quem tinha melhor tecnologia era quem estava mais nos seminários, né? Quem tinha acesso. E como é que era? Acesso à informação, né? Exatamente, acesso à informação. E como é que você tinha acesso à informação? Cara, você tinha que estar no seminário do cara. Então, tipo, você tinha que aproveitar quando vinha um cara na tua cidade, tipo, sei lá, vinha o Bochecha na tua cidade. Você tinha que, tem que estar nesse seminário. E nesse seminário não ia, né? Nem todo mundo ia. Tipo, na academia daquele cara não vou. Não, e ainda assim tu via a posição uma vez ali, praticava aquela vez. Se você não gravasse, já era. E não pode gravar, né? E não podia gravar, ainda tinha isso, não podia gravar, e já era. E aí hoje a gente tem os cursos. Então, cara, isso veio pra mudar completamente o jiu-jitsu. Só que eu acho que a galera do Brasil ainda não tá ligada nisso. Ainda não acordou pra isso, né? Que essa é a tecnologia do momento. Porque o jiu-jitsu o quê? Quem tem a melhor tecnologia o quê? O kimono? Não é o kimono. É o que? A lycra ali, não é isso, né? Preparação física, ok e tal, quem tem a melhor preparação física começa a ir na frente, mas hoje em dia acho que preparação física tá praticamente todo mundo igual, não tem como você se destacar, o cara é muito mais forte. Mas se ele é mais forte, ele acaba pecando nisso, tipo, fica mais lento. Mas enfim... E até pecando pelo excesso. Já fica pecando pelo excesso. Tipo, acho que todos os outros passos, por exemplo, preparação física já é obrigação, já todo mundo tem, não é isso que diferencia. A nutrição não é isso que diferencia. O que vai sempre diferenciar no jiu-jitsu é a técnica. É o quanto você tem de técnica. Não é o quanto, exatamente o que você estava falando, não é o quanto você é duro. Então também não adianta você chegar na academia, sair na porrada e achar que é isso que vai te diferenciar. Não é isso. Né? É a técnica. E assim, a técnica, não a quantidade de técnica. Não a quantidade de técnica. Como tu entende e usa ela, né? Exatamente, como você toma essas decisões, né? E os cursos, o bom deles é isso. Você vai estar sempre com a técnica ali, né? E você vai estar começando a evoluir, às vezes, uma parada que é horrível. Eu acho hoje em dia, eu acho um absurdo o cara falar, eu sou ruim de jogo de perna. Eu falo, cara, você é idiota? Porque, como assim você é ruim? Eu sou ruim porque eu não sei fazer. Tá, compra um curso e estuda. Acabou. Aí, em 2 meses, você é especialista. Você pode não ser o melhor do mundo nisso, mas, cara, por exemplo, o cara vai lá e vai comprar o meu curso. Cara, ele vai estar sabendo a mesma coisa que eu sei. Eu botei tudo do meu lado, por exemplo, o cara vai saber a mesma coisa que eu sei. Então eu acho um absurdo o cara falar, não sei jogo de perna. Hoje em dia eu acho um absurdo o cara falar que ele é ruim em alguma coisa. Você tem muita preguiça ainda, né, de correr atrás desse conhecimento. Eu acho hoje em dia um absurdo o cara falar que ele é ruim em alguma coisa. E não só ruim, eu acho hoje em dia é absurdo o cara falar, qual é o teu jogo? Eu sou guardeiro. Tá, e aí, você não sabe passar? Não é porque eu gosto de guarda. Tá bom, mas... A guarda é boa, ninguém passa, tá? Mas... Tá, e a passagem? Pega, mas eu prefiro... Tá bom, mas aprende a passagem. Por que não? Tá o curso ali, a melhor, sei lá, pega os passagens de guarda, sei lá, isso aí, do Bochecha, do Hokage, a gente tem do Hokage, do Diogo Reis. Pega do Diogo, pro Diogo, o Hokage, eles passam bem pra caramba. Pega deles e estuda, pô.
entendeu? Ô, Filipinho, a gente falou bastante sobre técnica, a gente tem a resenha, depois, galera, confiram a resenha. O professor Feijó fez com o Felipe no tatame, demonstraram bastante técnica, bastante conceito importante. A gente falou muito sobre técnica já, mas fala um pouquinho sobre você, cara, da sua origem, de onde você vem, quem é o Felipe Machado, sobre a sua equipe, conta um pouco pra gente aí. Cara, minha história é engraçada, é maneira, né? Eu comecei a treinar novo ali com 11 anos, e aí competi bastante, lutei com bastante galera que hoje em dia já foi campeão mundial e tal. E aí eu meio que parei ali com 18 pra estudar, trabalhar e tudo mais. Sempre fui apaixonado pelo jiu-jitsu, eu acho que também foi isso que me fez também parar um pouco, sabe? Eu era muito apaixonado pela parada e eu, novo, não soube muito separar a paixão do seguir como carreira, entendeu? Hoje em dia eu sei separar isso muito bem, né? Tipo, não é que eu sei separar, eu entendi que eu amo o que eu faço, tem momentos que eu não vou gostar tanto, entendeu? Da parada, e eu preciso, por exemplo, agora eu tô precisando desacelerar um pouco, porque tava ficando saturado já de jiu-jitsu, né? Tava vivendo momentos muito intensos. Então, diminuir para poder voltar a pegar aquela vontade, aquele gosto e tal, mas enfim. E aí, moleque, eu sou também separar muito isso e acabei deixando levar para um lado. Enfim, fui estudar, trabalhar, viver, não me arrependo nem um pouco, porque todas as coisas que eu aprendi nesse meio tempo, né, tipo, cara, eu acho que eu posso não estar onde eu estaria se eu tivesse parado, mas eu sei que eu vou chegar muito mais longe. Muito mais longe, porque o tempo que eu teria ficado parado, eu teria evoluído como técnico, mas eu acho que a cabeça ali, as coisas que eu aprendi, as filosofias de vida... Né? Pô, eu sei que onde eu, por exemplo, isso de estudar jiu-jitsu, eu tenho certeza que eu não estaria fazendo. Certeza. Mas enfim, aí eu lembro que aí eu conheci a pirâmide, 2018, 2017, Nessa época vocês treinavam já sem kimono ou só kimono ainda, né? Não, só kimono. Aí conheci a pirâmide em 2018, né? Eu já conhecia lá o Lucas, conhecia assim de galera, né? Sabia que ele treinava e tal, que é os líderes da pirâmide lá, é o Marco e o Lucas, lá no Rio. Aí, e eles estavam começando a pirâmide, né, lá na casa deles. Aí eu conheci eles, aí me chamaram pra treinar, eu fui uma vez. Aí acabou que eu não tava treinando, não ia ainda, entendeu? Eu ia ali uma vez ou outra, eu ia porque, tipo, todo mundo que treinava lá já era meu amigo de vida, assim, da vida antes. Aí eles começaram a treinar jiu-jitsu, aí começou lá, porque ali na Barra, né, todos os meus amigos eram da Barra, então todo mundo que ia treinar ia lá. Então eu ia, tipo, vou ver meus amigos. Tipo, eu ia pra treinar, assim, de rolê, né? Eu falo, tipo, ia surfar. Eu falo que ia surfar. Eu ia, tipo, surfar. E uma parada engraçada, que eu ia só nos dias de sem kimono. Cara, eu sempre gostei de sem kimono. Sempre gostei. Sempre fui apaixonado pelo sem kimono. Sempre gostei muito mais do kimono. Mesmo que até a marrom ali eu tenha ido de kimono, eu sempre gostei mais do sem kimono. Só que ninguém aflorou muito isso em mim. Por quê? Porque era o errado. Não era certo treinar sem kimono, né? Pouca gente, até hoje em dia ainda treina pouca gente. Pô, a gente já recebeu muita crítica quando a gente mudou lá na pirâmide. Daqui a pouco eu conto sobre isso, mas ninguém aflorou isso em mim, tipo, vai, né? Aí eu lembro também nessa época, 2018, teve um professor meu, antes, que foi o Carvão. Aí uma vez eu fui na academia dele, fui só no dia do sem kimono também. Aí ele falou assim pra mim, cara, você tem que voltar a treinar e você tem que voltar a treinar sem kimono. Que, porra, você é muito bom e nisso... Cara, ele falou, o jiu-jitsu sem kimono vai crescer e você vai ficar bom nisso. Tipo, isso em 2018, assim. Ficou na minha cabeça, mas eu ainda não treinei. Ainda não, tipo, voltei, assim, a treinar. Sempre treinei, foi exatamente, sempre treinei. É igual surfar pra mim, eu sempre tava lá porque, cara, sempre gostei. Aquela resenha de vez exatamente, pela resenha, né? Igual tem um monte de amigo que hoje em dia vai treinar de rolê. Mas, cara, eu ia, tipo, no mês, 2 vezes. Aí, em 2019, ali que começou a parada. Teve um campeonato, foi o Panda SAF sem kimono. Aí a galera me botou pilha, vamos lutar. Eu nem tava treinando também, não tava treinando. Vamos embora então. Aí me inscrevi pra treinar sem kimono, pra lutar sem kimono. Cara, eu treinei assim na semana, né? Tipo, tava sempre lá na academia uma vez. Eu tava praticamente todas as quintas, não todas, mas quase todas as quintas, né? Tipo, óbvio, às vezes tinha uma quinta que eu não dava. Aí, pô, no mês treinei 3 vezes, por exemplo. Aí tá. Aí lembro que nessa semana, como a gente ia lutar sem kimono, treinei todos os dias. E aí a gente foi pra esse campeonato, né? Cara, aí deu que eu ganhei, sacou? Tipo, ganhei a primeira luta ali bem, aí a segunda, tipo, finalizei. A terceira,
eu ganhei no overtime, assim, que era na SAF, já lutar na, sabe qual é a federação? A SJJ SAF? Conheço, né? Cara, é meio doida, porque se a luta empata, lá também não tem vantagem. Aí vai pro overtime. E aí não tem tempo. É até quem faz o primeiro ponto. E eu nem sabia disso. Eu já não tava treinando, já tava na terceira luta, já tava morto, né? Aí daqui a pouco o juiz overtime, cara, o que eu vou fazer, mano? Enfim, aí, cara, no talento ali, deu um scrum, eu peguei as costas, até rápido, né? Aí tá. E aí a final, cara, deu uma bloco voador em 3 segundos. 3 segundos de luta, puf. Aí finalizei. Aí, cara, eu lembro de, tipo, quando acabou esse campeonato, eu deitar assim no tatame, fora do tatame, eu falei, caraca, cara, será que eu sou bom nisso? Acho que, não sei lá, será que ainda dá? Aí eu, porra, caraca, que parada maneira, tipo, ganhei um campeonato, tava nem treinando, eu falei, cara, e se eu treinar? E, tipo, ficou algumas coisas, aí começou a acumular essas perguntinhas na minha cabeça, né? Enfim, trabalho, aí continuei não treinando, mas já tava decidido a querer voltar a treinar, entendeu? Tipo, a treinar, mas não por fazer. Aí 2020 eu falei, cara, se eu não vou treinar, vai ser isso. Pum, pandemia. Aí eu, puta, caraca, e agora? Aí aproveitei que, tipo, o trabalho ficou ruim, tudo começou a ficar ruim, mas começou a sobrar tempo. E lá na Pirâmide, como é na casa do Marco e do Lucas, a gente nunca parou, lá eles nunca pararam de treinar. Então, até pra quem criticou na época, tamo junto. agora ninguém criticaria mais, né? Viu que não teria muito problema. Enfim, a gente continuou, aí eles continuaram treinando, aí eu comecei a ir, pum, eu ia quinta. Aí no final de 2020, eu falei, cara, eu vou treinar. Tô decidido a treinar, agora eu vou treinar. Eu era faixa roxa, né? Isso é maneiro. Na época que eu parei de treinar lá na Azul, o meu mestre lá na época me deu a roxa pra eu poder voltar a treinar. Então, tipo, já peguei a roxa, eu já senti que não era roxa. Aí na hora que eu voltei a treinar, o Marco, né, chegou a me dar o marrom. Aí eu, putz, caraca, e agora? Já não sentia que era roxa, agora não sinto nem que sou marrom. Então eu falei, cara, tô ferrado. E aí foi a hora que eu falei, agora vai racha, agora tem que treinar. Ou eu paro de vez e nunca mais piso no tatame, ou eu vou. Aí eu falei, cara, quer saber? Então vou pagar pra ver, eu vou. Aí eu lembro que deu 2021 assim, aí eu treinando, mas não tinha tomado a decisão de fazer isso pra vida, né? De levar como carreira, como profissão, como trabalho. Aí tava treinando, aí comecei a lutar uns campeonatos com uma galera boa assim ali na Marrom, e foi dando bom, entendeu? Tipo, treinava ali uma vez por dia, né? Não fazia preparação física, eu só treinava uma vez por dia, né? E foi dando bom. Eu falei, cara, e se eu começar a fazer isso sério, entendeu? Aí, mais uma perguntinha que veio na minha cabeça, entendeu? Aí chegou, cara, dezembro de 2021, quando a gente foi lutar, a gente tava conversando nesse Balneário Open, né? Aqui perto, né? Foi aqui perto. Cara, aí ali foi a virada de chave. Aí foi quando eu acordei, eu falei, cara, vou fazer isso. Vou fazer isso não, vou arriscar. Vou arriscar aqui 1 ano me dedicando 100% e vou pagar pra ver onde é que vai dar isso aqui. Cara, porque a gente foi lutar e a gente fez tipo um camp ali de 1 mês, assim, era tipo o último campeonato do ano, não tava tendo mundial, não tava tendo campeonato importante. Aí era final assim de dezembro, a gente, cara, vamos fazer pra fechar o ano. Aí veio uma galera, tipo assim, foi uma das melhores viagens da minha vida, né, assim, eu até sempre falo pra galera, mesmo que não vai competir, eu falo, cara, esteja nas viagens de competição. Cara, é muito maneiro, mano, é muito foda isso. Eu acho que cara, eu acho que eu posso ser campeão mundial, o DCC, o que for, eu acho que eu vou continuar lutando o Open viajando, sacou? É maneiro pra caramba viajar ali com a galera. Essa viagem do Open de Balneário? Foi a melhor viagem da minha vida. A gente pegou uma casa irada, assim, tipo, uma cobertura, 15 quartos, tinha piscina. Caralho. Tipo, foi maneiro pra caramba. Mano, em Balneário também, né? Pô, Balneário é irado. Tipo, cara, 15 amigos ali, tipo, zoando pra caramba. E aí o campeonato a gente ganhou. Tipo, praticamente todo mundo ganhou. Teve mais ouro do que... Todo mundo medalhou, né? Teve mais ouro do que tudo. A gente chegou em segundo lugar por equipe, tipo... Acho que quem ganhou foi a Gracie Bar, se eu não me engano. Tinha, tipo, mais de quase 200 alunos. E a gente tinha 15. Ficamos em segundo. Mas competiram tudo sem kimono? Uhum. Pessoal da pirâmide. Tudo sem kimono. E eu, na minha categoria, eu finalizei as duas muito rápido, tipo... Eu lembro que esse ano eu tive a média, assim, de luta de 1 minuto. Entendeu? Tipo, tudo... Média de 1 minuto, tudo acaba em 1 minuto. Aí na categoria ali eu finalizei tudo rápido, finalizei na chave de panturrilha, tá lá no curso como eu finalizei. Cara, essa foi maneira, acho que essa foi a minha luta mais rápida, só que ninguém filmou, porque foi muito rápido. Foi muito rápido, foi tipo 10, acho que foi menos de 10 segundos, foi tipo 9. Não deu tempo assim. de ligar a câmera? Não deu tempo, porque eu tava lá de concentração, aí já cheguei, entrei,
não tava tendo live, pum, 9 segundos, acabou. Aí ficou só a história pra contar. E aí a segunda luta filmaram, também tem lá, foi uma chave de calcanhar. E aí, tá, eu tava com, lutei de pluma, né, 61 quilos. Aí tinham 3 faixas marrons, só pode 2, né. Aí um não queria lutar. Tipo, Absoluto, né? Absoluto. Aí um não queria lutar. Aí eu, putz, vai ter que ser eu. 61 quilos. Falei, putz, vai ter que ser eu. E, cara, não sei porquê, BJJF, me ajuda, por favor. Sempre que eu vou lutar absoluto, eu sou sempre no pior lugar da chave. Sempre. Cara, eu tô sempre no lugar do... Eu só pego super pesado. Até agora eu não peguei um peso leve e um médio. Não peguei... O menor que eu peguei foi meio pesado. Porra, meio pesado Só pedreira. Pô, 85. Faz diferença, né? Pô, muita diferença. E a maioria que eu já peguei é mais de 100. Aí, primeira luta eu peguei um cara mais de 100 quilos. Aí finalizei rápido também, 1 minuto. Aí na segunda luta eu peguei um outro cara, eu esqueci o nome dele, cara, eu acho que ele é aqui do sul também. Miguel. Pô, maluco, gente boa pra caramba. Aí a gente fez mó lutão, mano, cara grandão, 120 quilos assim, mó lutão, eu com 60 quilos, tipo, ele me ganhou de uma vantagem, cara. Eu fui arriscar uma entrada, tipo, ele bateu na lateral e eu já repus, tipo, vantagem. Aí no final da luta eu tentando brigar, tentando derrubar. O cara, o dono do meu peso, tentando derrubar. Eu levantei e tentei derrubar. Foi quase. Enfim, cara, aí o fato de eu ter me mandado bem ali no absoluto, tipo, categoria, tipo, tirei onda, assim, tipo, ganhei bem demais. Tipo, no absoluto, lutei bem. Aí medalhei, fiquei em terceiro. Cara, isso, tipo, botou na minha cabeça, cara, pô, se tu se dedicar a isso aí, tem coisa aí, sacou? Tipo... Isso foi no final de 2021? No final de 2021. Porra, então começaste a treinar profissionalmente início de 2022? 1 ano e meio? Sério mesmo, 2022. Dois anos? 1 ano e meio, 2022. E agora? 2023. Pô, é muito pouco Sério tempo mesmo, assim, profissionalmente isso. Profissionalmente, a galera não tem ideia, a galera acha que eu tô aqui no game há muito tempo. Não tô. Eu tô no jiu-jitsu, eu conheço o jiu-jitsu há muito tempo. E o teu diferencial, você disse que foi o focar no estudo, ter um comprometimento com o estudo. Totalmente. Eu evolui 10 anos em 1. 10 anos em 1. Eu evolui literalmente 10 anos em 1. 10 anos em 1. E no próximo, esse ano eu tô evoluindo, acho que 20. Tô evoluindo em 20, porque eu aprendi muita coisa básica que eu tinha que aprender, né? Por eu ter ficado muito tempo parado, tipo, reaprendendo algumas coisas, reaprendendo da forma correta. Aí esse ano eu tô, tipo, frisando ali alguns pontos bons, coisas, ajustando mais as coisas. Então tá, tipo, evoluindo muito mais. Cara, tô aprendendo a competir. Ainda tem isso, eu tô aprendendo a competir. Coisa que a galera já tá, tipo, o nego tá na preta e já compete há muito tempo. Porque eu tô, tipo... uma coisa diferente, né? A galera acha que, pô, o que tu faz no treino, tu faz na competição, né? E é diferente. Só que a minha cabeça ela é muito boa, ela aprende muito rápido, entendeu? Tipo, então eu tenho uma lição num campeonato, eu amadureço muito rápido. Porque tem gente que precisa, às vezes, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes ali, às vezes uma derrota, 5 vezes a mesma derrota, né? Com o mesmo problema, sabe? O cara fica nervoso. O cara precisa perder 5 vezes do mesmo jeito, porque ele tá nervoso para aprender. Minha cabeça não, ela aprende muito rápido. É que tem muito atleta que acha que, pô, eu sou atleta, não preciso estudar. Eu vou ser atleta, eu vou jogar, vou me esforçar no treino físico, eu vou estar lá presente treinando e não dá essa devida importância, né? Cara, eu estudo até o mental, pô, livro, né? Eu tô sempre pensando como eu vou trabalhar minha cabeça melhor também. Mas em 2021, quando vocês foram competir, vocês já tinham treinos regulares de no-gi ou só na quinta-feira? Era só na quinta-feira ainda. Quando é que foi essa virada de... Foi tudo junto. Foi tudo junto. Foi por isso que me empolgou também a voltar a treinar mais, sacou? Tipo assim, em 2021, como é que foi a parada ali, na pirâmide? Era segunda, quarta e sexta de kimono, terça era wrestling e quinta era no-gi. Aí, o no-gi já ficava muito cheio que vinha muita gente de fora. Por quê? A gente ainda competia kimono sem kimono, porque tinha que competir de kimono, entendeu? Que era regra, era lei, né? Tu vai voltar um open, tem os dois... Sem kimono, você compete se você quiser, se você gosta. A gente gostava muito, então a gente estava sempre inscrito. E pra gente, o kimono era obrigação. Aí o que acontecia? A gente não, mas eles, né? Kimono perdia, sem kimono ganhava. Kimono perdia, sem kimono ganhava. Aí, pô, a gente treina menos uma parada que a gente é melhor e o que a gente não é que era ruim, não gostava, entendeu? Então, tipo, e aí o que não gostava a gente tá sempre perdendo. Enfim, ainda ficou, em 2021 não era isso, né? Aí na metade ali de 2021, teve vários campeonatos que a gente só se inscreveu sem kimono. Ignorou, quer saber? Agora vai ser só kimono. E antes desse campeonato, tinha sempre uns amigos que iam fazer uma luta casada, iam lutar um evento ou outro sem kimono, assim. E aí no treino eu tirava a roupa pra poder ajudar o cara, né? E
por exemplo, eu tava assim, eu era sempre me dispor, eu ajudo, pra poder treinar sem, né? Aí, tipo, o cara já me mandava mensagem do treino, eu nem levava o kimono. Já nem levava o kimono, tipo, numa quarta-feira que era dia de kimono. E aí chegou uma fase que o treino, que a galera tava toda indo treinar sem kimono, né, pra ajudar essa galera, todo mundo tava querendo ajudar. Aí o Marco, tipo, não tava maneiro, tava embolando ali o treino, né, tipo, tava desorganizado. Aí o Marco falou, não, o treino é de kimono, você tem que vir de kimono, só vai poder botar sem kimono quem tiver inscrito. Aí eu não queria tanto lutar também, porque, tipo, eu ainda não tava pilhado, né, nessa época aí de 2021. Aí eu falei, mano, pra poder treinar sem kimono, aí eu luto, entendeu? Eu falei, vamos escrever. Cara, e tipo assim, lançava o Open. Eu lembro que lançou um Rio Open, assim, na hora que lançou, 10 inscritos, na hora. Caramba, pra poder treinar sem kimono. E a carioca é o quê? A gente se inscreve no último dia. Tipo assim, falta agora, correndo assim, torcendo pro cartão passar. Se o cartão travar, já não tá dentro, já não tá inscrito. Enfim, e aí, tipo, lançou com 10 inscritos. Aí chegou no dia seguinte, treino de kimono, todo mundo sem kimono. E aí tipo, passou o campeonato, kimono de novo. Aí, tipo, a gente... Que saco. Cara, aí a gente indo no treino, olhando pra cara do outro, cara, o que eu tô fazendo? Aí continuamos assim, aí nessa do Balneário Open, a gente fez tipo um camp. Aí como foi, tipo, sei lá, acho que umas 15, 16 cabeças, umas 15, 16 pessoas. Praticamente todo mundo, né, que tá ali frequente. Tipo, tem mais gente treinando lá, mas assim, frequente, num dia frequente dá tipo 15, 16 pessoas, entendeu? Aí vai sempre mudando. Então o treino ficou sem kimono, totalmente, pra esse campeonato, pra esse Balneário Open, que era o último campeonato do ano. Aí na hora que virou o ano, aí tipo, eu viajei, logo depois eu fui para os Estados Unidos visitar minha mãe. Aí na hora que virou 2021, pum, seletiva DCC. Aí na hora que... Quando eu viajei, na real, já não parou. Já foi a... Já foi a seletiva. Aí a gente já decidiu, falou, não, vai virar sem kimono agora. E acabou. E foi maneiro, cara, porque uma das pessoas assim, que mais meus amigos que são donos de academia, eu acho que alguém falou, foi você que falou ontem, o outro, o Gustavo, pastor? Que tentou fazer TS5, a galera não ia muito, não tava curtindo. A galera que a galera mais fala pra mim é tipo isso, a aceitação não é tão boa, né? A galera acaba não indo muito. E lá o estranho foi isso, foi a aceitação 100%. Foi o oposto. Foi o oposto. Todo mundo, na hora que virou sem kimono, tipo, até quem gostava do kimono, tipo, ignorou, falou, tá bom, vambora. Entendeu? Tipo, e agora hoje em dia ela é 100% sem kimono. Não tem um treino de kimono. A gente não treina de kimono. Óbvio, às vezes é uma pessoa, um amigo de fora que vai lutar aqui no Rio, aí a gente vai, bota o kimono ali, dá uma moral, mas é 100% sem kimono. E aí agora ela é wrestling terça, manteve o wrestling. Quinta é judô no gi, que é com o Braguinha. Judô adaptado pro no gi. Judô, que é com o Braguinha, o wrestling é com o Will, já foi campeão brasileiro e tal. Pô, é muito bom. E todos os outros treinos de manhã e à noite, tudo sem kimono. Aí foi virado chato. Aí veio seletiva e tal. E aí a seletiva também é uma história maneira. A seletiva de Balneário? Balneário. Balneário em São Paulo. Gostaram, né, de vir pra Balneário? Pô, Balneário é muito bom, mano. Pô, a galera vai vir agora pra Floripa no Open, cara, eu não vou conseguir vir. A galera vai vir pra Floripa de novo lutar. Pô, eu fiquei, caraca, eu não vou conseguir vir, cara. Pô, se a gente soubesse, não tinha sido divulgada a data ainda, né? A gente Podia teria ter puxado, agendado já teria na puxado. semana. E não vou conseguir vir, tipo, não é que eu não vou conseguir vir, dá pra vir, só que... Foi o que eu tava falando, esse ano eu tô numa batida muito intensa, tipo, viajei lá pro Texas, pro John, depois fui dar seminário, 2 semanas de seminário no Chile, né? Aí vim a DCC Open, mais 2, 3 semanas de camp, né? Com a agenda cheia. Pô, pra caramba, e, tipo, e nem o físico, né? Porque assim, eu acho que eu não competi todo esse ano, eu competi acho que 4 eventos. Mas tá vendo muito jiu-jitsu 24 horas por dia. Tipo, a gente treina. Eu treino 2 vezes por dia jiu-jitsu. Geralmente é 2 aulas particular. Então, tipo, mais 2 treinos, mesmo que não fosse treino. Tempo dedica pra estudar. Tô vendo jiu-jitsu, mais 1 hora de estudo por dia de jiu-jitsu, então são esses 5 dias na semana, chega final de semana. Com quem que eu vou dar rolê? Aí eu saio com meus amigos, a gente sai pra comer, jiu-jitsu, conversa jiu-jitsu, vamos ver evento de jiu-jitsu. Tem evento que vai assistir? Mano, eu fico, tipo, jiu-jitsu o dia inteiro. Aí, tipo, eu falei, não, cara, minha cabeça precisa esvaziar um pouco, tipo, relaxar e depois voltar pro intenso de novo. E, tipo, aí se eu fosse pra Floripa, eu já ia ficar, tipo, o ano inteiro, sacou?
Aí por isso que eu também não fui, assim. E como é que tá os treinos lá na Pirâmide? Né? Tava me falando, tem atletas aí de ponta que são atletas de destaque com kimono e agora estão fazendo essa migração também, estão visitando, treinando com vocês. Vocês recebem bastante atletas também. Sim, lá, né? Sim, a gente recebe bastante gente. Quem tá treinando agora com a gente é o Patrick e o Honório, que estão treinando lá na parte da manhã. Dois levinhos aí pra... bom, E às vezes aparece uma CF. Não, eu não ligo, eu nem treino, eu fico lá vocês no canto dele lá. Não, mas vira e volta sobra, tipo... Porque os caras são muito grandes, né? Aí então, tipo assim, o Marco, por exemplo, você vai poder ter opção de treinar. O Marco, que é médio ali, meio pesado, tem uns 8'3", 8'4". Ou eu, vai o Marco. Só que aí o Marco sabe que o cara já é grande, já cata um outro médio ali do lado. E aí, às vezes, eu, tipo, tô ali desligadão, quando eu vou ver, tipo, sobrou o Honório. Aí eu, de cara, assim. Mas eles treinam de boa, assim, então eles sabem treinar, tipo, dá pra treinar e eles estão voltando, assim, numa pegada, estão retomando, Estão né? retomando também, O Patrick lesionou. O Patrick tem um curso de guarda de la Riva com a gente. Ficou bem legal também os sistemas de guarda que ele trabalhou. Muito bom, cara, muito bom. Ele sabe treinar. É difícil ter um cara pesado que sabe treinar, assim, tipo, eles sabem treinar, eles querem aprender, assim, as paradas, entendeu? Tipo, pô, o Patrick tem muito mais resultado que eu, mas ele, quando a gente vai fazer específico de perna, ele me chama, ele fala, cara, eu quero aprender e tal. E ele não fica tentando fazer grosseria. Tem pesado que parece levinho. Tentando sair de qualquer jeito, ele fica, tipo, querendo realmente aprender ali a parada, entendeu? Tipo, querendo dominar. Tanto ele quanto o Honório. E o Honório também, né, cara? Porra, é um... Pô, o bicho é um trator, se ele quiser, ele me mata, tá ligado? E aí a gente vai treinar, tipo, treina tranquilão, eles ficam, tipo, preocupados, tipo, não cair em cima de mim, machucar, porque eu sou muito leve e tal. Eles sabem treinar. E aí, tipo, tem eles lá, às vezes aparece o ACF, às vezes aparecem uns amigos deles também, tipo, que às vezes uma galera que tá aí despontando. Cara, quem mais? Foi legal isso, lá, né? Tão pouco tempo vocês já se tornaram uma referência, assim, tá um local onde a galera tá buscando treino pra evoluir o Nogi aqui. Cara, sempre vem gente também de fora quando faz camp, que vem aqui pro Rio. Porque a galera, tipo, os Estados Unidos, que eu gosto muito de visitar o Rio, né? Aí veio uma vez, que eles vão até vir agora no final do ano, que é um cara que voltou a DCC, o Paul Ardila. Vocês sabem quem é, um cara que é advogado e tal. Ganhou 2 vezes o trial já, cara, o cara duro pra caramba, lutou até, acho que até 100, até 99, né? Ele, pô, foi lá uma vez, ele, o irmão dele, mas os 2 amigos também que são bons pra caramba, tipo, cara gringo muito bom, mano, muito bom, salseiro do caramba, que foi quando eles estavam lá. Vai o Nicolas Genier também, vocês sabem quem é o Nicolas Genier? Ele, acho que já é 6 vezes campeão da seletiva. Da seletiva? Não, acho que ele ganhou 5, uma ele foi convidado, enfim, 6 vezes já foi na DCC, entendeu? Ele é lá da França. Pois é, ele é um francês e ele mora no Brasil, mora aqui, né? Se amarra aqui, tem uma porrada de academia lá. Mas acho que no Brasil só a Pirâmide que é especialista em... Só sem kimono, acho que é só a gente. Só sem kimono, acho que é só a gente. Grappling full mesmo, só a gente. Estão pegando o início aqui no Brasil, né, dessa eu acho que por isso que a gente tá se destacando muito, cara. Isso vai até dica pra galera, cara. Tipo, se a gente tivesse no kimono... Não tô falando pra você fazer o que a gente tá fazendo se você não gosta, entendeu? Mas, cara, se você já gosta de sem kimono, cara, tem muito mais oportunidade no sem kimono agora do que no kimono. O kimono no Brasil tá muito, muito saturado, entendeu? Se eu tivesse no kimono, eu estaria sendo mais um. Óbvio que, tipo, pela minha cabeça, pela forma como eu treino, pela forma que, tipo, como eu me dedico, como eu trabalho, né, como eu evoluo, eu estaria me destacando, com certeza. Mas eu ainda estaria ali no bolo, sacou? Eu ainda estaria ali no bolo. Ia demorar ainda pra eu realmente me destacar e começar a aparecer oportunidade, entendeu? E o sem kimono tá com muita oportunidade. A galera quer aprender, a galera quer fazer, a galera quer, por exemplo, o curso. Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar muito bom, porque a galera quer muito isso. Então, não só o curso, mas daqui a pouco vai vir luta casada, tá começando a vir luta casada, lutar evento lá fora. Porque o Brasil é o jiu-jitsu, a gente é o jiu-jitsu, é o Brasil, não é os Estados Unidos, é a gente. É a gente. E se aparece um cara bom no sem kimono no Brasil, que é a gente, mano, você vai se destacar. Mais que lá fora. Pelo menos a minha visão, assim, né? Eu acho que tá se tornando quase que um esporte diferente, né? Antigamente sempre o sem kimono foi uma modalidade do jiu-jitsu com kimono, uma extensão. E agora tá separando. Tem gente que tá se especializando só sem kimono. Tudo é jiu-jitsu, só que são coisas bem distintas hoje em dia. Igual você fazer, por exemplo, sei lá, botar um cara do wrestling e um cara do judô pra treinar na regra de derrubar. O cara do wrestling vai ganhar, entendeu? Porque o judô só trabalha a parte de cima ali, né? O cara tá acostumado com pano, com segurar, entendeu?
E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Tipo, se você tirar o kimono, o cara do sem kimono vai ganhar. Porque o cara do kimono tá acostumado com pano. E antigamente era isso, né? Quem era bom no sem kimono? Era quem era bom no kimono. Era a mesma coisa, só tirava o kimono. Então, tipo, quem eram os campeões da DCC? Eram os mesmos que eram campeões mundiais. Não tinha ninguém especializado no jiu-jitsu sem kimono. Não tinha essa muita diferença. Ali no médio, né, era quem era campeão do 7-7, o Marcelinho, né? O 66 era o Pena ali, que era o quê? Cobrinha e Rafael Mendes. Tipo, era a mesma coisa, entendeu? Hoje em dia, não. Cara, que loucura essa evolução assim do esporte, a valorização que tá tendo para atletas, eventos, tudo. A gente tava conversando ontem, o Henrique Secone postou na rede social dele, que foi a primeira vez, eles vão, esse final de semana vai estar irado de evento aí, para quem gosta de competir, vai ter o Tough Roll, vai ter uma porrada de evento legal, de atletas importantes que vão estar lutando, não só no jiu-jitsu, né? E o Secone, ele disse o seguinte, que é a primeira vez que eu estou lutando num resort. Caraca. Então ele tá lá na Austrália, um evento, cara, um evento novo, eu acho que cara, só a estrela, vai estar o Tainan, o Cole vai estar uma pancada de atleta importante. E ele disse, o tratamento que eu tô tendo aqui, a grandiosidade desse evento, a transmissão a nível mundial, os atletas hoje estão tendo um tratamento de um astro, de uma estrela. E ele agradeceu as pessoas que pavimentaram esse caminho até ali. Então ele agradeceu as pessoas que no passado ralaram pra caramba, visitavam o mundo todo, já tinha esse networking, né, de eventos e viajar, só que a galera dormia nas academias de favor e era um perrengue. E hoje em dia não, os atletas estão ganhando para viajar, cara, estão dormindo em hotel 5 estrelas, em resort, tendo um tratamento enorme, ganhando bem para fazer só jiu-jitsu. Então muitos atletas antes, era uma obrigação quase que migrar para o MMA para ganhar grana. E hoje não. Hoje tem atletas que migraram para o MMA e talvez tivessem ficado no jiu-jitsu, talvez focado mais no sem kimono, também, que está em ascensão, estariam ganhando muito mais, tendo muito mais visibilidade. Então, como está sendo essa evolução, e ele falou, e eu espero também poder pavimentar isso para a próxima geração ter um retorno ainda maior. Então está evoluindo, está dando oportunidade, está crescendo. O meio que tá indo do jiu-jitsu está muito maneiro, né, cara? Eu tô curtindo bastante, sim, o meio que tá indo. E eu acho que tá evoluindo muito por causa dos pela mentalidade dos americanos, porque o Brasil não tem muita mentalidade ainda empreendedora, assim, os atletas não tem muita mentalidade empreendedora. Você vai babar o ovo de gringo? Vou, cara, vou porque, por exemplo, o Gordon que ele tá fazendo pro esporte é surreal. O cara é um babaca. Tá bom, mano, não importa a personalidade dele. O Conor, quando tava ali lutando, também não era maneiro e agora todo mundo baba o ovo do cara e todo mundo agradece. Todo mundo agradece o cara. Ele levou a régua de bolsa, de pagamento, de tudo. Mano, o cara jogou a parada pra outro nível. Hoje, todo dia, no MMA... Criou uma atração, né? Todo mundo a galera entendeu o jogo por causa dele. E no jiu-jitsu agora a galera tá entendendo o jogo por causa do Gordon. Porque ele tá mostrando que o jiu-jitsu não é... Pra você ganhar dinheiro não é só uma luta de quem é o melhor. É o show que se traz a parada, né? É um show. Você é um artista. É um artista marcial e um artista... Como se fosse um artista de cinema também, cara. Você tem que mostrar um show ali, entendeu? Se eu não tô falando que você precisa mudar a pessoa que você é, mudar o estilo de luta que você faz. Mas você tem que entender que é um show ali e quanto mais você trazer olhos pra ali, pra parada, melhor. E essa parte do jogo tu entendeu muito bem, né, Felipe? De ver a tua personalidade, assim, sim. do que tu publica, do jeito que tu se veste, que nem tava na DCC Open. Então, tudo isso faz parte do jogo, né? De como a gente se apresenta, a gente se veste, a gente fala, se comunica. Então, dá de ver que tu já tens mais essa veia bem forte. Cara, não é nem só que eu tenho isso muito forte. Porque minha personalidade é forte. E o fato também de eu não me importar com o que a galera vai falar. Né? Julgamento. Eu tô cagando, mano, pra tudo. Pra tudo, não tô ligando pra nada, entendeu? Se eu perder e tiver na hora da luta, tiver com uma melancia na cabeça e nem eu ficar rindo de mim, eu não tô nem aí, mano. Não tô nem aí, ninguém tá pagando minhas contas, ninguém tá fazendo nada por mim, entendeu? Eu ganhando ou perdendo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, entendeu? Eu vou continuar treinando. Enfim, e a diferença só é que eu tenho uma personalidade, tipo, forte, assim, expansiva, né? Então, tipo, eu gosto de, por exemplo, lutei com a roupa de oncinha, eu acho maneiro, eu curto, entendeu? Tipo, eu acho legal, mas eu não tô fazendo isso só pra aparecer, entendeu? Legal que a galera, tipo, eu me destaco, entendeu? Mas é a minha personalidade. Só que ó, o problema da galera do Brasil é isso. Tem gente que quer fazer isso que eu tô fazendo, quer fazer a mesma coisa,
Então, cara, a quantidade de mensagens que eu chego que a galera manda pra mim de tipo, cara, me amarrei na tua roupa, eu quero. Ela fala lá com. Vai ter que comprar lá dos Estados Unidos. Tá gerando venda, É, cara, que meu tá patrocinador lá dos Estados Unidos, né? Aí eu falo, cara, fala que vai ter que comprar de lá. Mas enfim, a quantidade de gente que quer comprar, tipo, viu minhas roupas, tipo, fui com uma de oncinha, aí troquei, entendeu? Botei uma florida, aí na final eu troquei, botei uma rosa, fui com outra, né? Personalidade minha, você não precisa fazer isso. Mas enfim, quantidade de gente quer fazer isso, mas tá com medo do julgamento, porque o brasileiro tem essa falsa ilusão de humildade, entendeu? Tipo, tem gente que olha aquilo ali e fala, pô, que cara, como é que é, metido, marrento. Cara, só porque eu tô com uma roupa? Como assim? Só porque eu comemorei talvez uma luta, entendeu? Só porque eu falei que eu sou bom, tá, eu sou bom mesmo. Ué, não sou não? Eu tenho que falar que sou ruim pra ser humilde? Não. Humildade não tem nada a ver com, tipo, você falar que você é bom. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tipo, se você falar que você Tem que mostrar, é bom... né? Exatamente. Humildade, ela vem de, humus, né, de fértil. Se eu falo que eu sou bom, né, eu tô, tipo, tô fertilizando, tipo, uma parada muito boa em mim, né? Eu tô cultivando uma parada boa em mim que é o quê? Tipo, na minha cabeça, eu tô mostrando pra mim que eu sou bom, tô ganhando confiança, né? Tô provando pra mim mesmo que eu sou bom, tipo, pra cada vez mais representar melhor. Ou então eu chego a ganhar, não foi nada não. Eu acho Treinei duro só. A gente confunde muito uma falsa humildade, Falsa se desmerecer com humildade. É. Mano, humildade pra mim é tipo, eu chegar, eu lutei, vou fazer careta, boca, eu falei tudo, vou sair do tatame, mano, vou cumprimentar o cara que eu lutei, mano, tá tudo bem, tá, você machucou, como é que tá? Mano, quando tiver lá no Rio, chegar lá na academia, vou chegar lá pra treinar, isso pra mim é humildade. Você tratar o cara bem, ali é um show, entendeu? Eu não preciso chegar ali, dar um beijo, o cara abraçar e levantar, faça o que quiser. Ali é o show pro público. Tem luta que eu faço isso, tem luta que eu não faço e isso muda quem eu sou? Não, entendeu? Cara, até esses dias alguém comentou num vídeo meu que, tipo, porque eu finalizei no Rio Hulk, aí, tipo, na semifinal, entendeu? Na semifinal, aí, tipo, meio que empurrei assim a perna do cara, aí, tipo, fiz assim, tipo, pra comemorar, o cara, tipo, que isso é um lixo desportivo. Aí eu, tipo, cara, como assim? Só porque eu falei, cara, eu sou agora um médico ou a mãe do cara pra ver se o cara tá bem? Tá, beleza, eu não tô bem, e aí, o que eu vou fazer? Vou botar a perna no cara lugar? Vou fazer carinho nele? Não, mano. O UFC, o cara quase mata o maluco, quase mata o cara, vai comemorar, faz caras e boca, tu vê o Poatan quando nocauteou o Adesanya, faz a cara pra... Ninguém falou nada. Porque é normal, porque não tem nada a ver com isso. Né? O cara não é, tipo, arrogante, o cara não é um babaca ou outra coisa. Cara, mas isso. sempre vai ter alguém pra criticar. E sempre vai ter o comentário maldoso, o cara que quer te botar pra baixo, que quer te ferrar. Aí que tá. Você fazendo bom ou você fazendo ruim vão te criticar. Isso mesmo. Vão te criticar. Por isso que eu falo, cara, você não tem que ligar pra nada. Você não liga pra nada. Eu acho assim, ó, que não tem... A tua consciência mesmo, né? É, mano, você tem que saber que você tá fazendo uma parada boa, você tem que se... Assim, agora, já teve vezes que eu tive atitudes, né, que pessoas próximas falaram pra mim, falaram, cara, não foi legal o que você fez. Aí eu, tá, aí tá maneiro. Tipo, saiu arrogante, saiu escroto, saiu feio. Aí eu, beleza, tá bom, entendeu? Agora, enquanto as pessoas estão do meu lado, estão tipo, não, mano, tá fazendo certo, tá fazendo mal a ninguém. Mano, é isso, porque eu valorizo quem entende, quem me conhece, entendeu? Esse ponto que tu falou do show, né, de show, é uma coisa que as pessoas às vezes confundem a arte marcial, que tem que ser de um jeito, e o show, porque realmente é uma coisa assim, tu treina, mas a competição é isso, a competição é o show. E hoje as pessoas falam muito de, dinheiro de premiação, tem que ter bolsa, tem que ter aquilo, mas... Ninguém faz por onde. Exatamente, ó, aquela frase, né, quer rir, tem que fazer Tem que rir, fazer. né? E Exatamente. aí a pessoa, eu quero que o BJ Stars pague $500 mil pra botar o Tainan e o Mika. Mas Tá, tu paga vai vender $1 milhão? tu compra pay-per-view, tu pirateia. Tá publicando, tá divulgando, né? Tá Exatamente. consumindo as marcas que tu gosta. Cara, e tem gente que fala que não vai lutar. valorizando teu atleta. Tem gente que não fala que vai lutar, porque se perder... Tem medo do julgamento. Tem medo do julgamento. Tipo assim, o cara não fala que vai lutar, se ganhar ele posta, né? E se perder, continua Questão, quieto, ninguém sabe que ele questão. lutou. Entendeu? Aí eu tenho até uma frase assim que eu levo pra mim, quem tem medo da derrota não merece a glória da vitória. Entendeu? Tipo, cara, eu falo que vou lutar, eu falo vou matar todo mundo, vou ganhar todo mundo, eu perdi, pô. Vai mudar alguma coisa. Se eu ganho, fica maneiro pra caramba. Tipo, no ADCC, mano. Pô, eu ganhei ali o ADCC Open, mano, eu tava lutando de oncinha, com a roupa florida, de rosa, né? Hypado. Ficou maneiro pra caramba. Se eu perco, Perde. não fica tão bom, mas tipo, Tá mas tudo aí é certo. comigo mesmo, entendeu? Tipo, eu falo, caraca, ficou feião, né? Mas tipo, como eu não tô me importando, tipo, mano. Tá fazendo teu trabalho. É. E assim, ó,
Eu acho que não tem certo e errado no questão de personalidade. Eu acho que cada um tem uma personalidade própria, tem que explorar ela. Tem que explorar. Pô, tem um cara que é zoeiro pra caramba, vai falar um monte de merda. Tem um cara que vai se vestir engraçado. Tem um cara que é tranquilo. Só que independente da personalidade, eu acho que o cara tem que fazer o trabalho dele. De expor. Independente, eu sou tranquilo. Pô, o Felipe Andrew, porra, é um cara que ele é mais na dele. Só que ele tá o tempo todo postando vídeo do treino. Porra, terminou a competição, no dia seguinte eu já tô competindo. Tá aí não, pô. Tá mostrando. Nem todo mundo precisa vender a roupa de oncinha, mas se tá trabalhando com um patrocinador, tem que vender. Talvez trabalhar com um produto que combine com a personalidade dele. Mas tem que estar mostrando, tem que estar vendendo. O marketing que o Tainan fez no Brasileiro agora, que lançou um kimono, não era de oncinha, mas uma marca diferente, ele ter vindo lutar aqui, o que manifestou de público. Né? Tu vê, né? Tainan e Mika são personalidades totalmente diferentes, né? E são dois caras quietos. É um cara que talvez não precisaria competir esse campeonato, né? Talvez, ele não tem nada a ganhar. Vou botar minha coroa em jogo pra quê? Mas o cara tá lá pra mostrar e vender o kimono. Exatamente. Mas sabe que uma coisa que me lembrou essa situação, o Rickson, quando foi lutar a primeira vez no Japão, ele agradeceu lá o que o Japão trouxe o jiu-jitsu pro Brasil e disse que estava devolvendo um pouco do que o Japão tinha levado. E isso trouxe uma visibilidade, um respeito enorme por ele, porque ele chegou lá, as pessoas lá têm uma cultura diferente. É diferente. Lá artista, quanto mais artista marcial você for, melhor. E ele chegou lá com isso. E o Tainan agora meio que fez isso, né? Tipo, o jiu-jitsu tá ganhando o mundo e ele voltou a trazer o holofote pro Brasil, no Campeonato Brasileiro, e com esse mesmo posicionamento, né? Então, assim, é o que o Rodrigo acabou de falar, não fez o que algumas pessoas fazem, que o Gordon Ryan faz, por exemplo, mas usou a personalidade dele e agregou pro esporte, agregou pra imagem da marca que ele representa, né? Ele realmente é o cara que merece o que ele está colhendo de resultado financeiro, porque ele devolve isso pro esporte e pra comunidade também. Isso tem que ser regra, né? Se a pessoa vender, a pessoa conseguir gerar resultado, tem que ser regra. Agora, como ela faz, o produto ou da forma... Eu acho que a pessoa tem que só expor a tua personalidade, cara. Só expor a tua personalidade, não importa qual seja. Só não se prende a ser o brasileiro. Que é, se acaba uma luta, que é igual jogo de futebol. Obrigado a Deus, obrigado à minha família, obrigado aos patrocinadores e acabou. Cara, você não precisa chegar e ficar postando toda hora de Deus. Deus não tá nem aí se você tá postando no Instagram ou se você tá indo no privado ali, quando você deita na tua cama e agradece. Deus não tá nem aí. Deus não tá nem aí. Então, é maneiro fazer isso? É maneiro também, eu também faço. Também agradeço a Deus publicamente. Não tem problema. Mas ele não se importa. Deus não vai lá curtir a tua postagem. Exatamente. Deus não vai curtir a tua postagem. Ele não se importa, mano. Ele não vai, tipo, ficar mais ou menos feliz, entendeu? Ele vai estar feliz com as tuas atitudes, enfim. A galera da tua academia já tá amarradona, mano. Tu não precisa postar também. Já tá amarradona, mano. Tá amarradão. O teu mestre tá amarradão, mano. Eu não tô nem aí se o cara tá postando publicamente. Tipo, um aluno meu tá postando publicamente. Fico feliz pra caramba também, entendeu? Mas, tipo, ele não precisa ser a primeira coisa que ele vai falar. Entendeu? Ele pode postar daqui a 5 dias, me agradecendo. Fazer uma postagem comigo, eu e ele. Eu vou ficar feliz pra caramba. E já tá bom. Entendeu? Tipo, depois da DCC eu fiz 1 ou 2 postagens. Depois eu fui agradecer a galera, entendeu? Tipo, por exemplo, fui agradecer o patrocinador, fui agradecer a galera da minha academia, né? O Marco, o Lucas. E, cara, só que lá na hora já tava amarradão, cara. Meu patrocinador já tava amarradão, tipo, tu viu o que eu fiz? Tipo, pro meu patrocinador. Botei uma roupa, daqui a pouco botei outra, daqui a pouco botei outra. E pro meu patrocinador que tem, tipo, roupas desse estilo, já ficou maneiro pra caramba, cada luta com uma roupa. Não preciso falar mais nada. Acabou, já tá bom. Depois eu chego, posso fazer a postagem, agradecer e tal. Enfim, só não precisa ser esse brasileiro, tipo... Porque a galera não... Você não precisa fazer isso, tipo... Não é isso que a galera quer ouvir ali na hora, entendeu? A galera quer, tipo... Fazer uma postagem, fala como é que foi a luta, fala como é que foi o evento, se foi numa luta casada, ganhei do já cara. Vende uma próxima luta, já vende uma próxima luta, né? Eu acho que o Dória veio que falar isso, né? A galera tá... falou muito disso. A galera tá cansada de saber, tipo, quem é o próximo? Qualquer um. Porra, nossa, mano. Desperdiçou a oportunidade. Cara, o jiu-jitsu é tão grande, tem tanta gente que vai falar qualquer um, mano. Então, tô pronto pra qualquer um. Quem é o próximo aí, Felipe? Quem é o próximo? Cara, quem tu gostaria de lutar em um grande evento, luta casada aí? Cara, eu queria... Tem 3 pessoas que eu tenho vontade de lutar, né? A primeira é fazer a terceira luta com o Léo, que foi esse que eu ganhei na final da DCC Open, né? Eu perdi pra ele no Mundial, na pelota ali do Mundial. Tipo, foi foda pra mim aquilo ali. Perdi pra primeira luta pra ele no Mundial. Aí ficou engasgado e depois a gente ficou na final da DCC, foi na decisão. Nossa, se eu perdesse, eu ia ficar maluco.
Enfim, aí ganhei. Aí eu acho que uma terceira luta ia ficar maneira, porque as duas foram mal lutão. Cara, um outro que eu tinha muita vontade de lutar, mas agora parou, era o Lucas Pinheiro. Né? Que eu perdi pra ele na final do Brasil. Esse Mundial aí, ele deu um show. Ele deu show, mano. O cara Pressão, tirou muita onda, ele tirou muito... E, cara, sabe qual foi a maneira dele? Mesma coisa também, ele expressou muito a personalidade dele antes, assim, tipo, de postagem. Tu vê que ele... Todo mundo já sabia que ele ia ser campeão mundial. Ou ele ia bater ali e chegar quase. Ele veio com... Ele tava decidido a lutar, a ser campeão. Tu vê, ano passado, ele ganhou o Brasil sem kimono, que fez a final ali comigo, ganhou o Mundial sem kimono. Aí ele virou o olho e falou, vou ser campeão mundial. Tipo, todo mundo sentiu isso. Foi lá, campeão brasileiro. Eu não sei se ele lutou o PAN. Mas aí tá, ganhou brasileiro e mundial. Mesma coisa. Eu já sabia que ele ia ser campeão. Entendeu? Tipo, e ele veio e, tipo, tu acompanhava ele. já estavam, né? E tu acompanhava ele, dava pra ver, tipo, a personalidade dele, tipo, a determinação dele e tudo mais, tipo, o jeito dele. Deu vontade de acompanhar e ver ele ser campeão. Lutou evento pra ganhar mesmo. Pra ganhar. Não lutou pra não perder, né? Lutou Pra ganhar, pra frente e não importa o que aconteça, eu vou ganhar. Pô, acho que foi semifinal que ele fez com o Bebeto. Cara, o Bebeto encaixou um triângulo, saiu na mar ali e depois pegou. Né? Enfim, eu queria muito ter lutado com ele, só que, pô, não vou pedir uma luta com um cara que tá se aposentou. Tipo, não tem porque, pô, o cara parou, acabou, deixa o cara quieto. Deixa descansar. Ele tem, eu acho, mais uma luta no ano, né? Será? Não, mas já deve ter, acho que já tá marcada, né? É um cara que eu teria muita vontade de lutar, mas parou. Porque a luta também foi muito parelha ali na final do Brasileiro, né? Tipo, eu perdi por um erro meu, que eu, tipo, porra... Tu vê pra que a gente falou de amadurecimento de luta, tipo, puxei pra atacar a perna. Entrei bem e tal, mas, tipo, não conseguia finalização e tava por baixo. Aí depois deu scramble ali, enfim, fiquei por baixo, não consegui raspar, quase no final que eu consegui derrubar ele, ia ganhar, mas enfim, amadurecimento ali de luta. Aí tá, foi uma luta maneira pra caramba, queria ter lutado com ele de novo. E o outro é o Diogo, né? A gente fez uma luta maneira ali em Curitiba. O Dioguinho, Baby Shark? Dioguinho. Gente boa pra caramba. Megalodon agora. Megalodon. A gente fez uma luta ali maneira. Eu sinto que eu não lutei muito bem. Tipo, não expressei o meu jogo ali, a forma como eu luto. Né? E, tipo, dá pra lutar melhor. E acho que dá pra ganhar, sacou? Tipo, acho que dá pra ganhar tranquilo. Não tranquilo. Esse é um lutão. Não, é um lutão. Eu acho que dá pra gente fazer ele num evento maneiro, entendeu? Tipo, eu acho que dá pra gente fazer um show. Eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que dá pra ganhar, tipo... Eu não acho que ele me finaliza, ele pode passar minha guarda, pode pegar corte, pode fazer o que quiser, mas não me finaliza, entendeu? Então, tipo, a regra, por isso que eu queria lutar num evento com ele, porque no IBJJF vai ser complicadinho mesmo. Ele tem uma manha de competição ali boa e que eu ainda não tenho, entendeu? Tipo, eu jogo a bola pro FEPA aí, ó. Aí, ó, FEPA. Ó, a regra DCC. Meu campeão da DCC? Aí, ó. Fazer um BJJ Stars no Gui, já pensou? Tipo, eu acho que na IBJJF ali, pra mim é complicado ganhar ele. Ele tem essas manhas ali de regra e tal que eu ainda não tenho muito. Eu ainda sou muito, tipo, meu coração é muito faminto de finalização, de tipo, não ligar pra ponto. E pra IBJJF, tipo, tô amadurecendo bastante, tô melhorando bastante. Mas já tá com o pezinho lá, né? Já ganhou a primeira DCC Open. Como é que vai ser já sabe como é que vai ser a seletiva pro próximo DCC? Se esse Open vai contar, se vai ser outro? Cara, não sei, mas acho que, assim, conta bastante ali se eu fizer um bom resultado na seletiva, né? Tipo, sei lá, dá um exemplo. Aconteceu, eu perdi na semi na seletiva. Fiquei ali terceiro ou quarto lugar. Aí, pô, ganhei esse Open, aí vai ter o de Natal, digamos que eu ganhei de Natal também. Ganhei 2 Opens. Vai ter mais um Open em Natal. E aí, tipo, perdi na semifinal seletiva. Pô, vai contar. Tipo, um cara saiu, pô, o cara que ganhou 2 Opens, por exemplo, digamos que eu fiquei em quarto na seletiva, e o cara ficou em terceiro, me ganhou ele na disputa de terceiro lugar, certo? Só que esse cara, sei lá, não lutou nenhum Open ou perdeu os 2 Opens, e eu ganhei os outros 2. Qual que vai contar? Ainda mais manter essa taxa de finalização que tu vem tendo, né? Entendeu? Tipo, exatamente. São performances bem Eu tive uma performance muito boa ali no ADCC Open, né? Tipo, foi todas as lutas ali com menos de 2 minutos. A final também, quase que eu finalizei. Pô, a final foi loucura. Em 30 segundos. Mano, em 30 segundos eu já tava bufando. Juro, mano. Tipo, fiz um arm drag, fui pras costas. Aí das costas tentei tacar mata-leão pra poder tentar estabilizar ali o gancho. Aí não conseguia, ele saiu, caiu por baixo, triângulo, armlock, quase pegando. Mano, quando eu fui ver o relógio 30 segundos de luta, eu tava assim, ó. E eu olhei, a sorte que eu olhei pra ele tava assim também, e a gente, tipo, diminuiu um pouco. Para junto pra descansar. Porque foi foda, foi 10 minutos de luta de
porrada no mesmo ritmo. Não no mesmo ritmo nesses 30, mas tipo, ritmo alto. Mas, enfim, lutei bem pra caramba, né? Lutei bem, tipo, podia ter finalizado também, até no segundo. Imagina, 4 lutas em finalização com 1 minuto de luta, né? Então, tipo, o meu estilo é bom também pra DCC, né? Na real, todas as minhas lutas eu sempre finalizo ali, tipo, assim, a maioria das lutas que eu ganho é, tipo, uma média de 3 minutos pra baixo. Passou os 3 minutos, provavelmente vai pra vai pra uma decisão ali, ou então vai pra um ponto, entendeu? Tipo, provavelmente isso, é minha média, entendeu? Tem que melhorar um pouco isso, tipo, de finalizar em qualquer momento da luta, entendeu? Tem só que melhorar, mas acho que também é questão de oportunidade. Não sei se é erro. Não. E teus planos pro futuro já estão traçados, Felipe? Cara, então, pra esse, vou falar, tipo, plano assim de curto prazo, pra esse ano assim, depois médio, longo, né? Curto prazo agora, eu tenho o Brasileiro no Gui, vou ganhar, quase certeza que eu vou ganhar, tenho tudo pra ganhar. A DCC Open Natal, que eu acho que é 2 semanas depois, pô, espero que eu ganhe também, pô. E Sul-Americano no Gui, são três eventos, pô, que eu quero muito ganhar pra, tipo, já botar ali botar o cartão de visita, entendeu, pro mundo. E aí, final do ano, tem Mundial no Gui, aí eu tenho uma opção, tô vendo ainda, de lutar aquele Aiga lá no Cazaquistão, que foi o que você quando lutou, ou o Mundial no Gui. Aí eu não sei, tô vendo o que vai ser, se vai rolar mesmo, se for rolar, tipo, se eu vou abrir mão Mundial. E ano que vem é seletivo. Vamos pra ganhar, quero estar no evento principal. Vai ser irado te ver na DCC. Pô, vai ser maneiro pra caramba. A galera vai curtir. A DCC merece, tipo... Tem muita gente que é boa, que tá ali, mas foi o que eu tô falando, tipo... Não dá o show que a galera quer. Você tá trazendo uma personalidade que tem muito lá fora e que o Brasil ainda tem pouco. Então vai botar uma pimentinha aí tipo... E personalidade não só, tipo... Eu como estilo de luta também, né? A personalidade que você reflete... Eu acho que reflete no teu jiu-jitsu. E reflete também, reflete no meu jiu-jitsu. Eu sou intenso. Tipo... Tudo que eu faço... Tu vê que minha personalidade é muito intensa. Eu tô aqui, tipo... Eu acho que minha taxa de finalização acho que 95%. Mais de 95%, entendeu? Eu acho que... Eu tive 2 lutas só, tipo, na marrom e preta, que foi pra decisão, que eu ganhei, tirando as que eu perdi, lógico, né? Que foi pra decisão. Foi agora na final da DCC Open e uma final de Rio Open também, sacou? Enfim, minha personagem é muito intensa, então se eu fosse lutar na DCC, com certeza ou ia finalizar ou ia sair de lá... Finalizado não, que eu acho muito difícil a galera conseguir finalizar, mas... ou vou perder ali, ou vou finalizar e vou avançando, entendeu? Então eu acho que o DCC merece ter um cara desse, tipo, com esse estilo de luta. Não é que ele merece, é o que eles querem. Pô, e tu falou agora de 2 extremos, né? Tu gosta muito de finalizar e antes a gente tava conversando, tu falou que gosta muito de estudar as defesas também, né? Muito essa parte de defesa. E ajuda na finalização. Ajuda. Minhas finalizações melhoraram muito mais quando eu comecei a estudar defesa. Porque tu estuda os 2 polos, você sabe exatamente o que você tem que fazer para você sair, você tem que fazer exatamente, você sabe exatamente o que você tem que fazer. O contrário, entendeu? Foi bom que, tipo, também quando eu estudei a finalização, eu sabia exatamente qual era o certo. E aí quando eu fui estudar as defesas, eu parei de, tipo, bater nas finalizações antes, entendeu? Tipo, porque no treino, cara, se eu ver que tá um pouquinho encaixado assim, não tem porque você ter orgulho. Se você ficar resistindo o golpe, você é completamente idiota. Completamente idiota, cara. Tu vai se machucar à toa. O cara pode fazer, eu tô fazendo tudo errado. Cara, acho que se o cara apertar muito forte no meu braço, assim, eu ver que o cara tá querendo me machucar, eu vou bater, bora, começa aí. Bateu, tá só apertando o teu braço. Pô, quer me machucar por quê? Mas enfim, ali pra treinar, não é pra você se machucar. Quanto menos você se machucar, mais você treina, mais você evolui. A gente só não evolui porque a gente não treina. E se a gente se machuca, a gente não tá treinando, entendeu? Então isso é uma parada muito importante. Eu aprendi muito isso lá no John. Foi uma das coisas que o John mais falou, foi isso, né? Tipo, o que ele falou, o diferencial da gente aqui que a gente treina muito. Não muito de intensidade, mas constante. Tá sempre treinando. Por quê? Não se machuca. Entendeu? Então, tipo, se vem um cara treinar novo lá na academia que quer fazer grosseria, eu vou deixar o cara sem graça. O cara vai, antes de encaixar alguma coisa, vai começar a bater. Eu bater, ele fala, mas não tá nem pegando. Eu falo, para de fazer grosseria, pô. Treina na moral, entendeu? Lá na academia a gente treina tranquilão, cara. Tipo, encaixa calcanhar, tipo... Porque eu sei que, por exemplo, com o Lucas, a gente treina pé, mano, deixa o cara encaixar. A gente sabe que o cara não vai chegar e estender e vai, tipo, machucar. Óbvio, a gente vai ali até o ponto pra ver, tipo, tá, e agora? Como é que sai? Entendeu? E é bom que tu pega aquele feelingzinho, tipo, até onde você sabe que você se machuca, aonde você não se machuca.
Porque eu acho que o erro, por exemplo, tem aqui a linha de onde você se machuca. Aqui é a linha da finalização. Passou daqui, por exemplo, você vai ter uma lesão. Pra cá é lesão, pra cá você bateu antes, certo? O problema é você bater nos dois. Se você passar do ponto, você se lesionou. Se você bater antes, você bateu antes. Entendeu? Como é que você descobre isso? No treino só. Só que se você treina muito intenso, pega a finalização e vai com tudo, o que você vai começar a fazer? Você vai bater antes pra você não se machucar. Se você tentar resistir, você vai se machucar. Agora, se você vai ali, ó, tipo, vai bem devagarinho, bem tranquilo. Chegou aqui, passou um pouquinho, opa, quase. Aí tu bate. Não, tá pegando, não, dá pra sair. Vai diminuindo. Entendeu? Tem essa linha aqui. Essa linha, né? Tem que ter, cara, tem que ter o controle dessa linha. Entendeu? Essa é uma maturidade que só o tempo, eu acho, né? Que tem muita de pessoa, mas... Tempo e ego, cara. Tem aquele que, porra, se vê a oportunidade, vai arrancar o teu pé fora porque quer bater, porra, quer ser o bom e finalizar. Mas pra quê? Eu acho que independente se tá ganhando ou perdendo, tá sempre ganhando. Cara, treino não é pra evoluindo. ganhar. Treino é nem um pouco pra ganhar, mano. Nem um pouco pra ganhar. Cara, tem uma frase que eu já vi num podcast do John, ele fala uma parada assim, Ele fala, ninguém se importa com as vitórias que você tem na academia. Aí ele fala assim, que é muito engraçado, ele, cara, ninguém vai ligar se você é um campeão mundial, mas você perder no treino de terça-feira às 3 horas da tarde. Sou campeão mundial, mas perdi o treino de terça-feira às 3 horas da tarde pra aquele cara que é hobby. Ali é o laboratório, né? Como assim? Tá, e aí? Tá, aí você vai lá treinar na academia, me finaliza 10 vezes, chega na competição, tu finaliza e te ganha, e aí? E aconteceu isso comigo. Não falo nome, mas aconteceu isso comigo. Perdi na competição e cheguei no treino, antes do treino, finalizei o cara, cheguei na competição, perdi pra ele. E aí? Ninguém sabe. E ninguém sabe. Eu não vou nem falar o nome, mas ninguém sabe. E eu perdi pro cara. Sacou? Tipo, o que conta? O que todo mundo sabe? Que eu perdi pro cara. Sacou? Então, tipo, o treino literalmente não é pra ganhar. E, assim, ele é pra evoluir. O que eu conto vitória pra mim no treino? Tipo, vou dar um exemplo. Eu quero, sei lá, fazer uma raspagem de gancho. Às vezes nem uma raspagem de gancho. É uma movimentação ali com o quadril que eu quero ajustar. Entendeu? Aí eu vou treinar com você. Tu passa minha guarda 10 vezes e me finaliza essas 10 vezes. E uma vez eu consigo fazer essa movimentação que eu queria. Pronto, ganhei o treino. Ganhei o treino. Na minha cabeça, ganhei. Saí campeão do treino. O objetivo sempre é aprender, né? É aprender a evoluir, cara. Não é... fui treinar com o Feijó, finalizei o Feijó 10 vezes. Tá, vai ter treino que você vai ter que fazer, você vai fazer isso, tipo, aí, sei lá, Feijó, vou lutar, tipo, tá ali, falta 3 semanas pra competição, vou lutar, tu vai querer fazer aquele treino, tipo, simulação, mas você não tem que fazer isso todo dia, porque se você fizer isso todo dia, você não vai estar... Você vai estar sempre simulando uma luta, você vai estar sempre bem preparado estrategicamente para uma luta, mas não tecnicamente. Você vai estar deixando de evoluir tecnicamente para uma luta. Todas as suas estratégias, teu mapa mental ali de estratégia para uma luta, tudo que você pode fazer, que você não pode, vai estar bom. Mas, cara, você não precisa treinar 365 dias no ano inteiro isso. Você ajusta isso em 2 semanas na competição. Até porque em ritmo de competição, um treino que tu vai fazer mais intenso de competição, tu vai fazer só aquilo que tu faz de melhor. E o restante do treino precisa desenvolver coisas que tu não é bom. Isso não tá em situações assim, né? O MMA acontece muito isso, né? No MMA, tipo, o cara não evolui, por exemplo, o cara chega de striker no MMA. O cara não evolui muito jiu-jitsu, por quê? Porque quando ele vai lutar com o cara, por exemplo, o cara do jiu-jitsu, ele não vai treinar jiu-jitsu, ele vai treinar o antijogo do jiu-jitsu, vai treinar o wrestling e tal. Aí ele vai treinar com o cara da trocação, vai lutar com o cara da trocação, ele vai treinar os ajustes de trocação e tal. Então ele nunca treina a evolução da parada, ele treina sempre pra um cara, entendeu? Tipo, acontece muito isso, tu vê o cara que tá há anos ali no UFC, o cara não tem, por exemplo, um bom jiu-jitsu. O cara tá 10 anos no UFC, você fala, cara, o cara não é bom jiu-jitsu, como? O cara tá 10 anos treinando, tipo, uma parada, como é que ele não é bom? Porque ele não treina aquilo. E no jiu-jitsu também acontece isso, só que o cara treina só o jogo dele, treina só pra competição. E aí, tipo, qual o melhor jogo dele? Meu melhor jogo é guarda. Aí o cara, tipo, vou treinar sempre simulando a competição. O cara vai sempre fazer guarda. Ele não vai querer treinar passagem. Se eu quero, por exemplo, treinar com você, eu não vou ficar treinando, sei lá, tentar pegar teus costas, e atacar teu braço, botar na fechada, tentar outras coisas. Eu vou ficar tentando atacar teu pé, aí vou, sei lá, beleza, finalizei 50 vezes no treino. Ganhei? Não. Fiz o que eu faço sempre. E isso é uma parada muito maneira também, tipo, hoje em dia eu evito muito atacar jogo de perna no treino. Entendeu? Eu só treino jogo de perna com quem sabe mesmo. Porque senão eu não tô treinando. Entendeu? Tipo, por exemplo, quando eu vou treinar, chega um cara faixa branca lá no treino. Sabe o que eu treino? Eu estico meu braço e tento sair.
Que aí ali fica maneiro, ali tem treino, entendeu? Porque o cara fica tentando esticar o braço, ali a Da disputa... força do ódio ainda. E ali a disputa fica maneira. Ali eu vou conseguir treinar com ele. Entendeu? Ali o treino fica bom pra mim e pra ele. Agora, eu vou treinar com um faixa branca, vou tentar atacar o pé dele, quem vai estar treinando? Nem eu, nem ele. Ele não sabe o que tá acontecendo. Eu tô treinando com um cara que não sabe se defender. Entendeu? Aí eu faço isso, viu? Eu deixo o cara encaixar, matar ele em mim, e eu fico tentando sair. Tem horas que não dá. Aí eu fico tipo, bati com faixa branca. Tá, agora se tiver valendo, tu acha que eu vou bater? Não vou. Ele não vai conseguir nem chegar ali. Entendeu? Tipo, essa parada de treino, brasileiro também tem que evoluir muito, tá muito enraizado a briga, né? Isso até cabe agora num evento, já tem esse evento há um tempo e tem alguns outros eventos com a regra parecida que quando dá empate sai de uma movimentação encaixada. Que é o ABI, mais ou menos, a regra do ABI. Isso, e isso aí te coloca numa situação dessa, né? Então a gente às vezes trabalha muito antijogo, não deixar chegar naquela posição. E aí quando chega, tu se vê perdido. É na mentalidade old school, né? A melhor defesa é não deixar chegar. Isso, tipo, e faz sentido. Faz sentido. Tipo, mas aí pra um evento como esse, já, aí tu se vê perdido. Cara, às vezes não é nem um evento como esse, mas tipo, por exemplo, se eu for lutar... Tá, bota aí, tu vai lutar comigo, aí tu fala, não vou deixar o Felipe chegar no jogo de perto, tu vai fazer um tiro. Tá, mas se eu chegar? Tá, se eu chegar, não vou deixar ele encaixar o calcanhar. Tá, e se eu chegar e encaixar o calcanhar? Não, só não vou deixar chegar. Não, calma aí. E se chegar? Entendeu? Tipo, sim, a melhor defesa vai ser sempre você evitar, mas você tem que treinar todos os passos. Entendeu? Até porque se você treinar evitar tudo, você não tá lutando. É por isso que o jiu-jitsu tava indo pra um caminho muito ruim, muito feio, de tipo, ninguém finaliza ninguém. Porque tá todo mundo tentando evitar tudo. Tá todo mundo fechado, tentando se defender de tudo, não dá pra fazer nada. Porque ninguém arrisca nada, porque a melhor defesa é evitar. Agora, se você sabe que, tipo, mano, vou arriscar aqui, sei lá, passar um treino de mão, pular aqui pra passar a guarda, se ele cai nas minhas costas, eu saio. Entendeu? Então você começa a arriscar mais. Tipo, eu arrisco muito, o meu jogo de finalização é muito bom, por quê? Porque minha defesa é muito boa. Porque eu não tenho medo de eu me embolar no jogo de perna, o cara encaixar o meu calcanhar, porque eu sei que eu posso sair. Mais tempo sobrevive no treino, mais tempo de exposição tu tem pra treinar os teus ataques também. Também, Tipo, eu não tenho medo de arriscar nada. O problema é que a galera tem muito medo de arriscar. Além da galera ter medo de arriscar, além da galera ter medo de arriscar, tem medo de perder, né? Eu não tenho medo de perder. A galera tem muito medo de perder. Eu não ligo, perdi, tá aí. Isso a gente viu, a gente falou agora do Lucas Pinheiro, que ele fez no Mundial, ele arriscou, ele abriu o giro e foi, ele fez um jiu-jitsu lindo de ver. Né? Até vários outros atletas, né? Veio uma discussão de que o jiu-jitsu de kimono não estava tão bonito quanto sem kimono, mas esse ano ficou bonito, mano. Esse ano ficou bonito. O pessoal voltou com essa mentalidade de abrir o giro, de lutar pra frente, tá lindo de ver os eventos. Esse ano foi animal. É porque era isso, a galera tava com muito medo de perder e medo de arriscar. Meu mestre falava assim, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Tira a vontade de ganhar, tira a vontade. Aí o jiu-jitsu fica feio, porque fica todo mundo fechado. Ninguém quer arriscar nada, ninguém faz nada. A gente viu isso teve um evento americano há um tempo atrás, que só valia finalização. E aí tu olha na teoria, que evento top. Né? Só finalização. Aí tu via a luta, ninguém às vezes dois caras lutando pra não perder, pra não ser finalizado, assim. Acabou virando totalmente o contrário, uma luta feia. Totalmente o contrário, exatamente. É o que a gente tava falando, recentemente teve o evento com a regra da ABI, o Craig e o Preguiça, né? Então assim, as lutas, o que eu achava que era chato foi o mais divertido, porque o ABI vai pro overtime, começa nas costas ou no armlock. Foi o que deu um pouquinho de emoção pro campeonato, porque o pessoal, acho que muitos já lutam no antijogo pra ir pro overtime. Daí a luta toda fica chata por causa disso, e no final que acaba tendo na teoria é bom, né? Fala, os caras vão se matar tentando finalizar, se não der certo, já vão botar logo na finalização encaixada. Na prática é o quê? Por que eu vou pegar as costas do cara se eu vou ter as costas do cara no final? Entendeu? Pra que eu vou me desgastar agora se eu não conseguir, se eu vou ter ele no final? Cria regra pra ser bom e acabou. O problema é que a galera, dá sempre um jeito. Eu sempre digo, o problema não tá na regra, tá na pessoa. Tá na pessoa, exatamente. BJJF. O problema da regra não é BJJF. Óbvio. Às vezes a regra pode dar uma ajustadinha, entendeu? Mas o problema é da galera, pô. Exatamente. O problema, por exemplo, da 50. O problema não é da 50. O problema não é da regra da 50. Pode ajustar pode incentivar? Pode. Muda alguma coisa ali, ficou na 50 20 segundos, punição, sei lá. Que seja. Calcanhar é uma boa, hein? Kimono acho que não. Kimono acho que não, ia ficar feio. Mais travado, né? Ia ficar ruim. Porque a galera é só buscar isso. Mas enfim, o problema tá na galera. Tipo, por que tu não tem uma saia? Estuda 10 saídas de 50. Entendeu? 10 saídas de 50, acabou. Sai ali, zera. Tá, vou ficar por baixo com meus 2 pontos e vou zerar. Raspa de outro jeito.
Raspa de outro jeito, sai daí, pô. Parada, não é nem porque é feio, tipo, tá, e aí, tá, beleza. O cara te raspou, se você abrir, você tomou 2 pontos, vai estar fazendo outra guarda. Tá, você não tem outra guarda pra raspar? E outra. Beleza, tu vai raspar na ficha, vai continuar amarrado ali com a oportunidade de raspar de novo. Entendeu? Tipo, aí fica essa coisa, fica essa parada feia, lapela também. A lapela não tem problema nenhum. Tu vê, tem um monte de gente que tem jogo bom de lapela. Cara, eu tinha uma versão pra guarda-lapela que sempre via aquelas lutas amarradas. O Bruninho Senna veio gravar com a gente aqui. Aí. Ele foi campeão brasileiro agora na marrom. Irado. Tá faixa preta agora. Cara, o bicho tem um jogo sinistro de guarda-lapela. Finaliza, parecido com as suas lutas. Ele finaliza rápido. Puxa a guarda-lapela, já tá nas costas, já finaliza. É incrível o que ele faz com essa guarda. E ofensiva, 100%. Ofensiva. É. Só que é uma exceção, né? Deveria ser a regra, mas é exceção. Por quê? Não tem técnica. A maioria quer amarrar. Porque não tem a técnica. Porque não tem a técnica. Ou usa ela pra travar o jogo, né? Pra travar o jogo. Ou pra travar o jogo. Mas eu acho que é mais porque não tem a técnica. Pode ser. Pô, se você tá fazendo a parada, tem a oportunidade de amarrar e de ir pras costas. Vai pras costas, pô. Só que o cara não tem a técnica. Porque ele também não estuda. E se não der certo? E se errar o movimento? Pô, é muito comum no jiu-jitsu, o guarda não raspar pra não lutar por cima. Pô, tá ali pronta a raspar, não, vou deixar pra raspar no finalzinho. Mas aí que tá o que a gente falou, né? Tipo, eu acho um absurdo o cara hoje em dia falar que ele é um guardeiro. Eu acho um absurdo. Eu sou passo. Tá, você pode gostar mais de fazer guarda, você pode ser o melhor fazendo isso, mas você é obrigado hoje a fazer tudo. Obrigado. Você tem que ser bom em tudo. Não é porque, tem que ser bom em tudo. Não, cara, porque você tem a oportunidade. Hoje você não precisa esperar chegar esse Bruno aí pra te passar guarda lá na tua academia, fazer um seminário, fazer guarda lapela, compra o curso dele, pronto. Você não precisa esperar um cara que passa bem, né, um Rodolfo Vieira lá fazer um seminário na tua academia. E hoje tá fácil aprender, tá fácil. Tá fácil, cara. E o Rodolfo é um baita exemplo, né? O Rodolfo, um dos maiores passadores da história, mas um dos melhores guardeiros, porque toda vez que ele caía de guarda, rapidinho raspava, já vinha passando, atropelando. Era raro tu ver ele fazer guarda há muito tempo, assim. Logo raspava o bem. Próprio Lepre também. A guarda Lepre era muito boa. Né? Tipo, a maioria das vezes ele puxava. Ele puxava, raspava e ia passar. Aí o passava, irmão, já era. Já era. Por cima é difícil. Era difícil, né? E tipo, hoje em dia, exatamente, o Lepre não precisa ir pra tua academia. Não sei se tem curso dele, o que ele tem. Mas enfim, vai lá, pega o curso do cara, sacou? Meu jogo de perna, não precisa fazer um seminário na tua academia, tu não precisa pagar uma aula particular comigo. Óbvio, se você fizer isso também é bom, se eu tô ali com a tua presença, consigo tirar mais dúvida, né? O único malefício ali do curso é isso, tipo, você não tá com o cara ali ao vivo, aí às vezes você não entendeu uma parada direito, você não pode perguntar, mas Manda tipo, mensagem, cara. manda mensagem, exatamente. Tá disponível. Exatamente, tem isso, mano, também. Manda mensagem. E essa mentalidade, né, por exemplo, tu vai se formar numa faculdade, tu não se forma na faculdade só indo pra faculdade, tu vai ter que estudar, tu vai ter que pesquisar, vai ter que fazer trabalho, né? Qualquer coisa, ou mesmo assim tu sai de uma faculdade de direito, de medicina, se tu sair só com o que tu aprendeu ali, tu não vai ser um grande profissional, talvez nem vai conseguir se profissionalizar. Então ali tu só vai abrir a tua mente para te direcionar para o que tu quer se especializar, né? E a gente tá tentando que as pessoas enxerguem isso no jiu-jitsu, né? Não tem como um professor de jiu-jitsu te ensinar tudo. Então, tu quer se especializar nessa área, nas posições de perna, ali, tem conteúdo bom para isso, tem aonde tu pesquisar, né? Eu penso, tipo assim, exatamente isso. Quando tu chega na faixa preta, é como se tu tivesse se formado na faculdade. Tá, e agora? Passou o estágio, né? É agora. Vai aprender a profissão. Agora vai aprender a profissão. Agora tu vai aprender a parada. Tipo, chegou na faixa preta, agora tu aprendeu o jiu-jitsu. Tu aprendeu o que é o jiu-jitsu. Você não aprende jiu-jitsu até... Exatamente. Chegou na preta, tu aprende o que deve fazer uma passagem, às vezes já tem um joguinho ali ou outro que você domina e tal, mas tipo, eu quando cheguei na preta eu senti que... Eu sinto que eu não sei nada, na real. Eu tenho sempre a mentalidade de faixa branca. Quanto mais eu estudo o jiu-jitsu, eu vejo, cara, não sei nada. Mas enfim, aí é a hora que tu vai aprender a parada, a profissão mesmo. É a hora que tu vai aprender o jiu-jitsu, né? Isso aí. Tu vai ver, cara, beleza, agora eu vou aprender uma passagem. Agora que eu entendi o que é passagem de guarda, agora eu vou aprender vou dominar, tipo, vou fazer a minha especialização. Agora eu vou aprender a passagem Toriano. Muito detalhe, né? Muito ajuste. Agora eu vou dominar ali a minha guarda. Agora eu vou dominar minha guarda por baixo, guarda fechada, entendeu? É na preta que você vai se especializar na parada. E tu pode se especializar em tudo hoje em dia. Basta. Tu não precisa de ter muito tempo também. Você não precisa ficar 10 anos pra aprender uma guarda. Tipo, que a gente tava falando, da guarda de La Riva, por exemplo. Se você for passar, tu vai passar no máximo 4, 5 posições na semana. Aí tu vai esperar teu professor passar 5 posições na semana, toda semana, então, tipo, pega um curso, dá pra matar um curso de uma semana.
Tem vezes que eu mato um curso uma semana. Entendeu? Quando eu tô, tipo, com tempo livre, às vezes eu mato uma semana. E o curso tu vai beber da fonte do especialista no assunto, né? Foi o que eu falei. O professor não consegue ser especialista em tudo, né? Foi o que eu falei, tu vira especialista do nada. Fala, aqui, ó, quer aprender chave de calcanhar, ser especialista de chave de calcanhar e finalizar todo mundo? Qual que é o meu curso? Vai aprender a mesma coisa que eu. Exatamente o que eu faço. E praticar, né? É, e praticar. Estudar e praticar. Vai virar especialista. Vai pegar o monte de estudo dele de 1 hora por dia, resumindo o melhor conteúdo de estudo dele. Isso aí é bom, porra, porque o tempo que eu perdi... Cara, isso é engraçado. Teve esse ano de 2021, que a gente estava falando, que eu estava ali treinando, da metade de 2021 até metade de 2022, eu não tive nenhuma outra... Teve uma época que eu tava até anotando as finalizações que eu tinha no treino, tipo, finalizei armlock, anotava e tal. Isso até no início desse ano, mas enfim. Nessa época, metade... Anotava nomes também, não. Botava o nome. Não, de quem? Não. Não, tu falou assim, de treino mesmo. Tem aluno meu que ele disse que ele anota no caderninho quem finaliza ele, o nome e a finalização. Não, tipo, depois devolver. eu tava gravava meu treino, aí chegava em casa, tipo, eu anotava as finalizações que eu tinha feito, entendeu? Só que eu parei de fazer porque, cara, ficou muito vídeo no meu celular, e eu falei, cara, preciso de um celular pra isso, enfim, aí acabou que eu parei de fazer, era até bom continuar fazendo isso. Aí, enfim, eu anotava, tipo, heel hook, armlock, costas e tal. Aí eu vi que no início do ano, eu tava finalizando mais heel hook do que costas. Aí o cara, tem uma coisa errada. Sacou? Tipo, não pode ser isso, entendeu? Tipo, beleza, top, tô finalizando bastante heel hook de perna, não pode ser isso. Mas voltando, aí na metade do ano de 2021 pra metade do ano passado, cara, eu não tive nenhuma outra finalização no treino, a não ser heel hook. Nenhuma. Falei, mano, vou aprender essa porra aqui e não importa o que aconteça. Mano, eu só estudava isso, todos os vídeos que eu vi era disso, todos os cursos que eu vi era disso. Falei, cara, eu vou aprender... Até desenvolver. Até desenvolver a parada, porque, tipo... Eu senti que eu era muito ruim. Não é que eu era muito ruim, mas eu odeio muito, tipo, cair numa situação e não saber o que eu tenho que fazer. Entendeu? Não saber o que eu tenho que fazer. E eu gosto Não tem respostas, né? não tem resposta. Eu gosto muito de detalhe, tipo, por exemplo, que tem muito isso no curso também. É tipo, por que você vai botar o pé aqui e não vai botar aqui? Por que esse Ashigarami aqui é melhor do que esse? Entendeu? Que momento que eu uso esse, que no momento que eu uso. Em cada situação, pô, o que eu posso fazer desse Ashigarami? Quais são os seus Daqui, o que eu tenho de ataque, o que eu posso fazer. Isso é bem legal, cara. Isso é bom porque o brasileiro, cara, eu critico muita gente do Brasil porque a gente faz muita coisa errada. Porque a galera não é porque faz errado, é porque parou. Aceitou como sempre foi e não foi evoluindo, né? E uma das coisas também que a gente no Brasil não evoluiu foi a nomenclatura das paradas. Por exemplo, triângulo de mão. O que é triângulo de mão? Tem vários. E a gente bota tudo a mesma coisa. Heel hook, Ashigarami, por exemplo, tem vários. E aí fala tudo, bota ali no Ashigarami. Meu, aqui é um trabalho pra gente conseguir categorizar tudo. É difícil. Porque a gente pega às vezes algumas coisas lá de fora e aí vem o nome, tipo assim, os americanos misturou japonês com inglês. Aí na hora que a gente vai passando aqui, a gente fica tipo, o que a gente faz? Bota a mesma coisa, Mas que a gente ainda não deu nome, ele já tem nome. Né? Ele já tem nome. Mas, cara, isso você... Cara, nomenclatura é tipo, é tudo. É tudo. Porque... Identificar a situação. Se você vai luto... quando eu tava no John também, era bastante isso. Tipo, por exemplo... Você vai pegar assim, você vai saber o dedo, se você pega por dentro, você pega por fora, tipo, pegar daqui, porque isso faz muita diferença, entendeu? Tipo, tu vai estar lutando aí, por exemplo, faz aquela pegada de, tipo, scoop, né, tipo, abraçando, faz esgrima, tipo, parece a mesma coisa, só que eu falo mais, imagina, faz um esgrima na perna, aí tu fica, tipo, pô, como assim esgrima na perna? Faz uma pegada de scoop na perna, aí tu já sabe, entendeu? Agora faz a esgrima, tipo, o cara entende, entendeu? Então, tipo, nomenclatura é tudo. Porque numa luta, cara, como é que você vai falar pro cara, ataca o triângulo de mão? Entendeu? Entra naquele Ashigarami lá, e fica tipo, entra no Ashigarami, então tipo, tá. Aí o cara tá lutando, tipo, tá, beleza, eu vou entrar no Ashigarami, mas qual Ashigarami que eu vou entrar aqui? Ainda se o professor fala, faz o triângulo de mão, ainda foi específico, porque normalmente fica, passa, eu vou passar. Tipo, exatamente, passa, mas passa como? Passa pra onde? Passa pra onde? Entendeu? Passa pra onde? Torei, mas torei como, entendeu? Tipo, tem vários tipos de toreada, entendeu? Pô, o cara tá tentando passar a guarda, né? Derruba. Tipo, derruba. Como assim derruba? Tô tentando derrubar, né? Tipo, é o quê? Dá um double leg, entra um single. Eu já ouvi muito isso também. Porra, americano dá nome pra tudo. Só que, porra, eles Tá justificam certo, mano. a situação. Tá certo. Então é muito mais fácil passar uma orientação quando ela tá, porra, exata, né? Exata. Organizar na tua mente. Não um negócio genérico, superficial. Exato, tipo, no campeonato tu vê a galera, parece um bando de líder de torcida, né? Todo mundo, é torcida, é futebol, pô. É igual o técnico de futebol, fica gritando lá, faz isso, faz aquilo.
Mas, tipo, o cara que tá lutando, isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, tipo, pra quem tá lutando. Entendeu? A gente lá na academia, a gente, tipo, como a gente pegou essa metodologia muito de americano, de, tipo, dar nome pra tudo, cara, fica tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil. Cara. Quando você entende o nome das paradas, fica muito melhor, mano. Fica muito melhor. É mais racional, né? É mais Você não racional. precisa falar, você não precisa falar muito, cara. Você precisa falar pouco. Você fala pouco, o cara já entende, entendeu? Pra gente que também ensina, a professora é muito melhor, cara. É muito melhor. Porque aí não precisa mostrar como é que faz o triângulo de mão. Faz lá o Darcy, pronto. O cara, triângulo de mão, tá como? Aí tu não sabe o nome, aí tu tem que mostrar. E quando sabe como se expressar, tu acaba ficando mais calmo. Tu consegue expressar e fazer o atleta entender da forma correta. Agora, quando tu não tem ferramentas ou nomenclatura para se expressar, acaba, porra, se exaltando pra... Porra, por que tu não tá me entendendo? Caramba, faz isso, né? Mas é porque não sabe passar informação. É verdade. Culpa da comunicação do comunicador, não é de quem entende. Entendeu? Óbvio, tem gente que entende mal pra caramba também. Tu fala uma coisa e o cara não consegue entender. Exatamente. Mas assim, a maioria das vezes o problema da comunicação é do comunicador, né? Tipo, é da gente que tá comunicando. Então, se você é um coach, você tá ensinando uma posição, o cara não entendeu, a maioria das vezes a culpa é sua. 90% da culpa vai ser sua, tipo, pra onde eu saio? Aí chega o cara, tipo, tu mostrou a posição, chega o cara depois tirando a dúvida. Pra onde eu saio o meu quadril? A culpa foi sua que não mostrou pra onde você saiu o quadril. Não dele, que não entendeu, entendeu? Foi exatamente o caso que eu falei, né? Tipo, se você faz a posição, eu já entendo tudo, eu já sei pra onde tem que sair o quadril, pra onde o braço, pra onde o movimento. Só que não é todo mundo que é assim, né? E aí, eu lembro que eu exatamente fazia isso. Eu mostrava, aí ficava o cara, tipo... Pô, como é que eu faço pra sair quadril o dia que eu tenho meu braço? Na minha cabeça fica, pô, cara idiota, como é que o cara não sabe? Só que, tipo, não, a culpa é minha, entendeu? Eu sou o problema, porque eu não soube explicar. Eu tava explicando pra mim, não pra pessoa, né? E, tipo, ainda mais a gente que, tipo, dá aula também. É que tem três estilos de aprendizado, né? Sinestésico, o verbal e o visual. Visual. Então tu é o visual, Eu sou visual, tu vê e tu já entende. Eu sou visual tem total. Gente que tu precisa falar. E tem gente que tu precisa mostrar na pessoa. Ela tem que sentir o movimento pra aprender. É por isso que eu consigo estudar bastante em casa, jiu-jitsu, porque eu sou muito visual. Eu olho o movimento. Tipo, isso é eu acho que pra mim é um atributo muito... É a única parada que eu falo do meu talento que eu me orgulho. Do meu talento, que é tipo, eu sou visual. Então, tipo... Isso me dá benefício em relação a outras pessoas que elas não têm, entende? Exatamente. Tem gente que é, tipo, tem que sentir ali na hora, entendeu? Agora, de resto, eu odeio falar do meu talento, eu não gosto. Porque tira mérito do trabalho duro. Do trabalho duro. Filipão, a gente tem outros compromissos aí, a gente tá chegando no fim do nosso horário. Sim. E, cara, outros compromissos com o Felipe, tá, galera? Não tô dispensando ele aqui, não. E queria agradecer muito, cara, a tua presença. Eu acho que você enriqueceu bastante a plataforma. A gente também trouxe bastante conhecimento legal pra gente. E acredito que o professor gostou bastante também, né, Fijó? Bastante. Era um curso que a gente já queria há bastante tempo trazer para a comunidade brasileira, agora que abriu esse campo aí de U-Hook, de controle. Mas a gente queria trazer da maneira que a gente acredita que tem que ser o ensino, né? Não, tem essa técnica, essa técnica, essa técnica. Não, entendeu o porquê de cada pegada, de cada controle. Porque isso ali vai abrir um campo para várias outras coisas além do curso que tu, né, que tu produziu pra gente. Então a gente tá bem feliz, bem satisfeito. Que a gente não vê a hora de trazer pro próximo, pro de defesa agora. Próximo de defesa de ataque de pé. Obrigado também, de verdade. Tipo, gostei de estar aqui, gostei de estar gravando pra vocês. Gostei que vocês gostaram, entendeu? Eu entreguei o que vocês estavam esperando. E espero que a gente também entregue agora o que tá todo mundo querendo, o que tá todo mundo esperando. E espero que a galera curta bastante, tipo, faça dar certo, porque se fizer dar certo, a gente vai poder entregar mais. É isso aí. Entendeu? Não é nem por mim, de tipo, estamos tendo resultado, tá ficando legal. Não, é pra galera, quanto mais resultado a gente vê, mais a gente vai conseguir entregar. Mas eu vou me dedicar pra poder entregar mais, né? A comunidade é que vai dar a resposta se querem mais conteúdo ou não. Então, a questão de consumir o teu conteúdo é uma troca muito justa, né? Eles vão aprender muita coisa, vai te incentivar a estar produzindo um próximo curso também. E é isso aí, é sempre uma troca. Tem que ser. Obrigado por vocês. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto! Valeu. E aí, galera, gostou do conteúdo? Conteúdos como esse e muito mais você encontra na BJJ Protec. Se você não curtiu o vídeo ainda, não se inscreveu no nosso canal, faça isso, dê o like aqui, se inscreva e fique por dentro do conteúdo e venha conhecer a nossa plataforma, BJJ Protec, sua melhor plataforma para estudar jiu-jitsu.